nome é Lúcia Helena Galvão, sou professora de filosofia e vim hoje falar para vocês, dentro do roteiro das palestras da BIPRO, sobre administração do tempo, gestão do tempo, gestão de vida. Eu acredito honestamente que todos nós, numa certa fase da nossa vida, deveríamos fazer um bom curso de administração do tempo. Porque o tempo é muito fugaz, ele passa numa velocidade enorme e tempo é vida. Desperdiçar vida é um grande pecado cá entre nós. Nós deveríamos saber algumas técnicas simples que nos ajudassem a trabalhar melhor com essa riqueza tão importante, a riqueza fundamental que temos, que é a nossa vida. Então vamos trabalhar hoje com algumas dicas, e dicas com uma grande qualificativa, eu diria assim, que é o fato de que eu as vivo, eu as pratico, minha vida inteira foi pautada por essas dicas. Se não fosse assim, eu não teria sido capaz de fazer muitas das coisas que fiz e faço ainda. Administrando uma carreira de professora, de profissional, de mãe de família e muitos outros elementos que aparecem de última hora e fazendo com que tudo funcionasse e fluísse bem. Foram essas técnicas que me permitiram trabalhar com todas essas coisas. Vamos lá? Vamos conhecer então? Eu começo falando uma coisa bastante óbvia, que é o fato de que o tempo é flexível e relativo. Todos já devem ter percebido isso. O tempo, ele às vezes se desdobra tremendamente, ele é um recurso mais psicológico do que propriamente cronológico, como o tempo que marcamos no relógio. Então ele se desdobra num determinado momento, em outros se encolhe. Eu sempre uso o exemplo do namorado que está esperando a namorada chegar ou vice-versa. Quando ela não chegou ainda, faltam 10 minutos para que ela chegue, como é que passam esses 10 minutos? Se arrastam infinitamente, parece que passou uma hora, não acaba mais. Agora faz 10 minutos que a pessoa da sua vida chegou. Como é que passa esses 10 minutos? Voam. Você nem percebe quando começaram, quando terminaram. Num instante passam. E no entanto são os mesmos 10 minutos, administrados, encarados psicologicamente de uma maneira diferente. Então o tempo é desdobrável, de acordo com a carga psicológica que colocamos dentro dele. Uma coisa que é uma equação que vocês têm que gravar. Quanto mais consciência colocamos dentro do tempo, mais ele se estende. Quanto mais desatentos, dispersos, ausentes estamos, mais ele se encolhe. E ele voa, e a gente nem vê. Passou mais um dia, passou mais uma semana, mais um mês, e a gente nem se apercebe disso. Então, consciência dentro do tempo é uma dica fundamental para todo o curso. Ela faz com que o tempo se desdobre, aumente, dê para todas as coisas que a gente necessita. E isso é uma dica inicial. Continuando, normalmente quando você faz um curso de administração do tempo, existe uma equação, que muitas vezes é ensinada em cursos de administração do tempo. Eu não gosto muito dela, mas de qualquer forma eu vou expor para vocês, que é importante que conheçam. Pegam as 24 horas do dia que nós temos, tiram aí de 7 a 8 horas para sono, depois tiram 8 horas de trabalho, depois tiram a época de alimentação, do descanso necessário, vão tirando esses momentos do dia e veem o que sobra para você administrar. Ou seja, sobram cerca de 3 horas no máximo por dia. Esse é o seu tempo. Honestamente, eu não acredito nisso. Eu acredito que nós temos todo o tempo para nós. Somos capazes de fazer pirâmides de tempo. Durante um trabalho repetitivo, por exemplo, que a sua mente, se você deixar, ela vai dispersar, você pode trabalhar com um planejamento mental de alguma coisa, enquanto faz um procedimento repetitivo. Ou pode simplesmente apreciar a vida e fazer reflexões e chegar a conclusões a respeito daquele momento. Todo o tempo é teu, até mesmo nos sonhos. É interessante, né? Porque até mesmo no tempo de sono, em algumas vezes a gente continua executando certos procedimentos. Lembrem época de vestibular, eu passei por isso. Às vezes ia dormir pensando num problema de química que eu não tinha conseguido resolver. No meio do sono, de repente, me vinha aquele resultado daquele programa de química e acordava com a solução. É claro que eu não recomendo esse tipo de prática, que pode gerar uma noite bastante exaustiva, mas se você se programar, acontece, de fato acontece. Até mesmo o momento do sono pode ser um momento seu. Todo tempo é seu. Você tem que aprender a fazer a sua pirâmide de tempo. E em cada momento onde você tende para a dispersão, colocar uma outra atividade direcionada aí, que você possa fazer as coisas com qualidade, as duas ao mesmo tempo. Não deixar que em determinados momentos você desdobre para a dispersão e desperdice esse tempo mental que ocorre enquanto você está fazendo procedimentos repetitivos, por exemplo. Portanto, todo o tempo é nosso.
Nós circulamos pelo tempo buscando oportunidades de aprendizado. Às vezes, como diz o fundador da psicologia analítica, Carl Jung, ele falava de uma teoria que era a sincronicidade. Ele dizia que quando a gente circula pelo tempo fixado numa necessidade que a gente tem, as coisas se movimentam para nos trazer respostas. Então, por exemplo, quando eu preparo uma palestra, às vezes, saio por aí pensando naquele tema. E às vezes começam a acontecer coisas que me trazem elementos relativos àquele tema. Me trazem exemplos, situações que são ótimas para ilustrar o que eu vou falar, porque parece que o universo se movimenta para atender essa demanda silenciosa que você está lançando para ele. Ou seja, todo o tempo é nosso. E você pode movimentar o mundo para que as coisas que você necessita venham até você. Não pense que você tem apenas 3 horas, isso é uma mentira, isso é uma falácia, como a gente costuma dizer na filosofia, né? Outra coisa que é importante a gente perceber, não é para desanimar vocês, mas é um fato, a vida não simplifica. O melhor momento para administrarmos o nosso tempo é agora, é esse momento, e não deixar para depois quando a vida simplificar. Não vai simplificar. Eu já dei durante muito tempo aula para adolescentes, aula de filosofia e também de gestão de tempo. Às vezes eu propunha para eles pequenos exercícios, para um garoto de 16 anos, pequenas reflexões, pequenos exercícios para fazer em casa. E eles me vinham na semana seguinte dizendo, não tive tempo para fazer. Eu ficava imaginando o garoto de 16 anos com a mochila nas costas, cuja única função na vida é estudar. Aos 16 anos não tem tempo? Coloca 10 anos em cima disso, com 26 anos. Você acha que a equação vai estar mais simples? Com 26 anos ele está no mercado de trabalho, lutando por uma vaga, talvez já casado, talvez até já tenha um primeiro filho, e a vida cheia de elementos complicantes que ele está se adaptando ainda àquilo. Joga mais 10 anos, 36 anos, e aí mesmo que ele está maduro, o mercado de trabalho está competitivo, entrando mão de obra jovem, e ele tendo que se atualizar constantemente, talvez com filhos entrando na adolescência, que é um outro fator que complica demais a vida, um monte de coisas. 46 vai ser ainda mais intenso. Ou seja, a vida não simplifica. O momento ideal para que você mude a sua vida é o momento que tomou consciência dessa necessidade. Agora, não pode ser antes que isso, mas também não pode ser depois. Porque não espere o momento ideal. Esse momento ideal não virá. O momento ideal é o momento em que a nossa consciência tomou contato com uma necessidade. É aí que é a hora de mudar. E é aí que é a hora de interferir e melhorar a nossa qualidade de administração do nosso tempo. Tá certo? Continuando, nós vivemos 3 momentos. É muito importante entender isso. Mesmo do ponto de vista profissional, isso é muito forte na sociedade. São os profissionais mais valorizados, são aqueles que sabem viver bem essas 3 dimensões do tempo. O passado, que a gente vive através da memória. O presente, que vive através da atenção. E o futuro, que vive através da imaginação. Imaginem vocês o que é um CEO de uma grande empresa. Por que ele é tão bem-sucedido? Porque consegue fazer com que, muitas vezes, a sociedade toda em crise, ele esteja em ascensão com a sua empresa. Como ele consegue isso? Porque ele tem toda a equação do tempo na sua mão. Tem memória de outras crises que já aconteceram. Sabe mais ou menos como elas prosseguem, quais são as fases, quais são as etapas dessas crises. Está atento a cada movimento que aconteça no mercado nesse momento. Cada pequena variante que surja, para ver se não surge uma oportunidade de saída. E imaginativo em relação ao futuro. Porque ele sabe que, se os fatores não alterarem muito, o prognóstico será que a história caminha numa certa direção, que foi como sempre caminhou. Portanto, ele já pode ir na frente, ele já pode tomar providências em relação a esse futuro imaginado, já pode tomar a dianteira, enquanto os outros estão apenas patinando no problema. Portanto, um profissional valorizado, ele tem todo o tempo na mão, passado, presente e futuro, através desses atributos da memória, da atenção e da imaginação. E é assim que a gente consegue lidar com a vida da maneira mais competente possível. Uma memória do essencial, não ficar guardando na memória rancores, mágoas e outras coisas que são só fardo, são inúteis. Uma memória do essencial, de como nos saímos, de como resolvemos os problemas, de como os problemas tendem a se resolver. Uma atenção fundamental naquilo que está acontecendo nesse momento. E uma capacidade imaginativa, tendo em vista o que você viveu no passado, tendo em vista aquilo que você está vendo no presente, uma capacidade de projeção para o futuro do que pode vir a ser, que não é tão difícil quanto parece. Os seres humanos têm uma tendência a comportamentos ciclicamente repetitivos.
Ele cresce muito devagar, portanto, avança muito pouco de geração a geração as saídas que o ser humano busca para problemas. Dá para prever em grande parte. Então, esse é um outro elemento importantíssimo quanto ao tempo. Desenvolver esses 3 atributos: memória, atenção e imaginação. O que mais? Projeção com margem previsível do futuro, ou seja, estamos falando com a projeção do que virá, a partir da experiência, porque o imprevisível, em geral, é pouco. Às vezes a gente pensa, cheguei atrasado no trabalho por causa de um imprevisto. Qual foi o imprevisto? Teve um engarrafamento no meio do caminho. Isso não é imprevisto. Isso foi imprudência da tua parte, porque o engarrafamento está lá todos os dias. O imprevisto é algo que ninguém poderia imaginar que acontecesse. E é tão evidente que você não precisa nem justificar, basta contar o que aconteceu, todo mundo vê, tá certo. Você realmente não pôde chegar na hora. Imprevisto mesmo é raro, é uma minoria. A maior parte das vezes, aquilo que a gente chama de imprevisto são imprudências da nossa parte. Poderíamos ter previsto, esse engarrafamento tem todos os dias, eu poderia ter saído meia hora mais cedo, poderia me preparar para ele, poderia estar já avançando a essa circunstância, passando por cima dela, porque eu sei que eu vou cruzar com ela. Uma vez eu conversava e dava essa aula dentro de sala e falava, tem profissões, como por exemplo um médico, como por exemplo um jornalista, que ele é altamente sujeito a imprevistos. E curiosamente, nessas turmas eu tinha alunos que eram médicos, que eram jornalistas. Eles me disseram, olha Lúcia, até mesmo dentro da profissão da gente, o imprevisto não é tanto quanto você pensa. Tem certas épocas, como por exemplo carnaval, que eu, médico, sei que o plantão vai ficar lotado. Portanto, eu me preparo para isso, isso é previsível. Certas épocas, sei lá, de Copa do Mundo, de festas, eu já fico de sobreaviso, não é imprevisível. Eu sei que aí vai haver muita emergência. Eu sei que aí haverá muito imprevisto. Ou seja, não é tão surpreendente quanto você imagina. A mesma coisa o jornalista. Olha, você também não é tão imprevisto assim. Época de eleições, eu sei que eu vou ter muito trabalho. Época de festas, quando surgem algumas exceções na história da humanidade, eu sei que eu vou ter muito trabalho, mas é pouco. A maior parte do que eu faço é previsível e é rotina. Eu falei, bom, então realmente o imprevisto na nossa vida é muito pequeno, até mesmo nessas profissões é pequeno. Portanto, o que falta para nós é imaginação, para projetar o presente num futuro que dá para ver. Em linhas gerais, dá para a gente ver o que virá. Conforme a semente que você plantou, você vê o que você vai colher. Dá mais ou menos para prever. E se antecipar a esse futuro, já se colocar nele de uma maneira positiva, já tomar a dianteira no sentido de sair de uma situação pela melhor via. Quando temos cabeça fria e essa capacidade de previsão, de imaginação, de antecipação de futuro, temos as melhores alternativas. Outra coisa importante, limites costumam dificultar. Essa é a nossa grande desculpa. Sabe qual é o meu problema com o tempo? Já ouvi de muitas pessoas essa história. Sabe qual é o meu problema com o tempo, Lúcia? É o dia só ter 24 horas. Isso é um problema terrível. 24 horas é muito pouco para mim. Será que isso é verdade? Esse é o problema dessa pessoa? Se o dia tivesse 48 horas, ela precisaria de 72. Se eu tivesse 72, ela precisaria do dobro, do triplo, do quádruplo, e sempre seria assim. Na verdade, o que essa pessoa quereria era um tempo infinito, para que ela pudesse não ter pressa. Num tempo infinito, ela provavelmente adiaria infinitamente os seus compromissos, as suas necessidades e não faria nada. Portanto, ela teria outro problema se o tempo fosse infinito. Às vezes acontece a mesma coisa, sabe com o quê? Com recursos financeiros. A capacidade da pessoa se manter dentro de limites também é uma virtude aí, e muitas vezes é rara. Tá certo que muitas vezes ganhamos realmente muito pouco, que não dá para satisfazer as nossas necessidades básicas. Mas também há aquele caso daquela pessoa que se ganha X, gastará 2X. Se ganhar 2X, gastará 3X. E por aí afora. Ela não tem o hábito de se manter dentro do palco, dentro dos limites que a vida lhe deu. Ela não tem o hábito de respeitar os limites que a vida deu. Portanto, sempre estará transbordando. Eu costumo usar um exemplo dentro do meu curso de técnicas de estudo, que ele vale bastante aqui. Imagine que eu chegue para você e peça que você me conte um conto de fada, A Branca de Neve e os 7 Anões. Só tem um detalhe, eu te dou 30 segundos para você me contar isso. 30 segundos para contar a Branca de Neve, valendo, vai lá. Quando a pessoa começa e me diz, era uma vez, eu já mando parar. Era uma vez para 30 segundos, não existe. Não existe. Você tem que saber se prender ao essencial dentro dos limites que eu te dei.
São 30 segundos. Dentro de 30 segundos não tem era uma vez. Madrasta manda matar princesa, caçador poupa, anões cuidam, madrasta envenena, príncipe beija, felizes para sempre. Acabou. O essencial da história eu contei. E isso é para 30 segundos. Agora, se você me der 3 horas, olha, pode sentar. Que eu vou te dizer de onde veio o mármore Carrara da escadaria do Palácio da Madrasta. E vou ocupar bem essas 3 horas. De acordo com o palco que a vida me dá, eu dou o meu show. Eu faço a minha festa e tenho que saber fazer isso da melhor maneira possível, porque sempre teremos um palco limitado. A própria vida é um palco limitado. Qual a expectativa de vida muito generosa que a gente pode considerar hoje? Em torno de 80, 90 anos, e é isso aí, na maior parte dos casos. É um palco limitado e a gente tem que saber dar o nosso show dentro desse palco da melhor maneira possível. Portanto, os limites, eles dificultam ou eles ajudam? É dentro de limites que eu tenho que desenvolver a minha imaginação, tenho que desenvolver a minha capacidade de síntese para pegar o essencial do que eu vou dizer, eu tenho que desenvolver todos os meus recursos para dentro daquele espaço caber aquilo que eu tenho que fazer. Portanto, os limites fazem com que você desenvolva virtudes que você não desenvolveria se eles não existissem. Você sentiria tão à vontade que não se esforçaria para poder caber dentro do tempo. E ao se esforçar para caber dentro do tempo, você fica atento, você fica com poder de síntese, você fica focado, você tem capacidade de encontrar o essencial, você desenvolve uma perícia para estar prestando atenção a cada detalhe da vida, ou seja, você se qualifica porque existem limites. É assim que funciona, é assim a vida. Outro elemento importante, a gente percebe que muitas vezes, quando a gente quer que algo seja feito e quer a garantia de que esse algo vai ser feito, dá para uma pessoa ocupada. É assim. Eu já vi muito acontecer isso em ambientes de trabalho. Um chefe abre uma porta de uma repartição, quer privada, quer pública. Quando ele entra lá, tem uma pessoa que está sadiamente ocupada, não estressado, louco, mas fazendo o seu trabalho. E um outro pensando na vida, o outro com a mão no queixo, ele vai e entrega para esse que está sadiamente ocupado. Ele sabe que aquele que está com a mão no queixo não está porque não tem nada para fazer, mas porque é disperso e não sabe administrar o seu tempo. E se ele der mais uma coisa para ele, é mais uma coisa que vai entrar nessa panela da dispersão que ele tem. E mais uma coisa que não vai ser feita a tempo e a hora. Ele sabe que quem está sadiamente ocupado, quando aceita um trabalho, você pode ficar tranquilo, porque vai sair. E aí o que acontece nesses casos? Todo mundo fica implicando. Olha, o chefe só dá atividades para fulano. Ele é queridinho do chefe. Muitas vezes não se entende que todo mundo tem esse senso. Quem está administrando bem o seu tempo é magnético, as oportunidades são para ele. Porque todo mundo sabe que ali tem uma pessoa séria, que se pega, se aceita, vai fazer. Pode ser que ela diga, não vai dar para mim. Me desculpe, mas nesse momento não dá para mim. Mas se ela aceita, você pode ficar tranquilo que ali vai acontecer. E é assim que as oportunidades vão sendo distribuídas na vida. Quer que algo seja feito, dê para uma pessoa sadiamente ocupada. E essa pessoa vai tendo cada vez mais oportunidades. As coisas vão fluindo para ela, naturalmente. Outra coisa que também é um dogma moderno, complicado. Nós achamos que uma pessoa eficiente é a pessoa estressada. Então, se eu digo para vocês, fulano trabalha bem, o que você imagina? Alguém que está correndo feito um louco para lá e para cá, totalmente estressado. Essa pessoa não é eficiente. Muito pelo contrário, o estressado não é o modelo do eficiente. Nós temos dentro de nós uma gangorra, que é outra coisa que eu peço que vocês guardem bastante, porque isso será de grande utilidade na vida. Existe uma gangorra dentro de nós, do emocional e do mental. Quando o emocional está muito excitado, ou seja, eu estou irado, colérico, apaixonado, qualquer coisa desse tipo, a mente funciona nas piores condições. A mente fica muito baixo funcionamento. Vocês vão ver que uma pessoa apaixonada não raciocina, uma pessoa colérica não raciocina. A mente fica no seu funcionamento mínimo. Portanto, as decisões são as piores possíveis. E quando a mente está funcionando no seu estado ótimo de lucidez, de foco, quando ela está desenvolvendo um trabalho, as emoções estão serenas. E aí elas não interferem. Elas vibram ali na mínima frequência, com serenidade, e não interferem. Quando você está estressado, o que você faz? Você eleva as suas emoções lá em cima. Ansiedade e pressa e desespero e tudo. É claro que a mente dessa pessoa está funcionando no pior estado. É claro que ela não é eficiente. Claro que não estará lúcida para ver as oportunidades.
está sempre ansioso, sempre nervoso, sempre esgotado. E o pior de tudo é que se essa pessoa é um chefe de uma equipe, ela contagia todo mundo com esse seu espírito. Ou seja, ali você vai ter uma equipe de estressados, todo mundo vai trabalhar em péssimas condições. Ou seja, tem uma boa chance de você ter ali uma equipe incompetente. Portanto, esqueçam, o competente não é aquele que está estressado. Eu já tive a oportunidade de uma vez fazer uma entrevista com um cidadão que era realmente relevante dentro de uma empresa. Era um CEO de uma empresa de bastante relevância e eu tinha um assunto importante, consegui que ele me desse 10 minutos. Eu achei incrível, porque eu imaginei que aquela pessoa estaria com papéis caindo de cima da mesa, o telefone tocando o tempo todo. A gente cria uma imagem estereotipada, né, daquilo que a gente entende como ocupado. Quando eu entrei na sala dessa pessoa, o telefone estava desativado, ele tinha uma folha de papel em branco e uma caneta na mão e a atenção dele estava 100% para mim. Aqueles 10 minutos ele tinha reservado para mim, portanto eu reinava absoluta naqueles 10 minutos. Não havia outra coisa. E aí eu entendi por que ele era tão eficiente. Existe inclusive um conto oriental que fala sobre isso, de um mestre que era extremamente sábio. Tudo que ele fazia, fazia com grande sabedoria. E um dia foram perguntar para ele: mestre, como é que o senhor chegou a tanta sabedoria? Ele disse: simples, meu filho. Quando eu estou descascando uma laranja, eu estou descascando uma laranja. Toda a minha mente, todas as minhas emoções, tudo que eu sou está na faca, na casca e na laranja, e em nenhum outro lugar. E por isso tudo que eu faço tem tanta sabedoria. Essa é a pessoa eficiente e não a outra. Não confundam. Estresse, aquilo que eu chamo do método enceradeira desgovernada. A pessoa está correndo de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro, totalmente sem rumo. Esse não é o competente. Esse é o estressado, que trabalha com condições de trabalho muito ruins, muito baixas. Portanto, tirem essa imagem da mente, que ela não é verdadeira. Continuando, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer quando tratamos de administração do tempo é ter uma constatação honesta de quais são os nossos vícios, as nossas desorganizações, os pontos frágeis que temos. Não adianta trabalhar com fantasias. Toda vez que uma pessoa vem me procurar para buscar um curso de administração do tempo, eu pergunto: como você está em relação ao tempo? Muitas me dizem: estou bem. Eu quero fazer um curso como adendo, mas eu já me considero muito bem. Bem em quê? Você colocou metas para saber se você as alcança? Você fez algum teste? Você olhou para si próprio para ver como é que você realmente está? Ou você faz uma avaliação assim vaga? Aí eu uso muito aquela frase bíblica: pelas vossas obras vos conhecerei. Como é que você anda deixando as coisas que você fez para trás? Como é que você anda cumprindo os seus prazos? Como é que você anda atendendo às suas prioridades? Olha o que você anda fazendo, você tem que constatar. Primeira coisa é isso. Dentro desse curso, uma coisa que é importante que você faça. Imaginem que existe o ritmo ideal, aquele ritmo que nos permitiria fazer todas as coisas perfeitamente bem. E existe uma escassez desse ritmo, que é o cidadão preguiçoso, que tende à inércia, e um excesso desse ritmo, que é o estressado, que anda correndo feito um louco e com condições péssimas de trabalho, como já falamos. Você tem que perceber para onde você escorrega, para qual lado, para onde você se inclina, porque na verdade o ritmo perfeito é de pessoas perfeitas, não temos. Agora temos que saber para onde o nosso instrumento musical está desafinando, para que a gente possa ajustar essa corda. E existe uma tendência tremenda à fantasia nessa avaliação. Eu faço aulas, imagine que eu tenha dentro de sala de aula 30 alunos. Quando eu faço essa pergunta, a maioria diz que é hiperativo. As pessoas têm vergonha de assumir que são preguiçosas. Uma vergonha terrível. E deixa eu te dizer, a maioria é preguiçosa. Se fizermos uma estatística na humanidade, isso é certo, porque já foi feito com pequenas amostragens, a maioria das pessoas não inclina para o hiperativo, inclina para o menos ativo do que o necessário, que é a inércia, a preguiça. Se não constatamos, não temos como ajustar o nosso ritmo. Portanto, você tem que saber por que até hoje eu não tenho cumprido com os meus propósitos, por que eu não chego a tempo e a hora, por que as coisas não fluem do jeito que eu quero, quais são os defeitos, quais são os vícios que tenho. Sou disperso. Muitos dos exercícios que a gente vai fazer aqui vão permitir perceber isso. Mas é bom que você procure uma autoavaliação e saiba para onde você está se inclinando. Qual é o seu vício, onde é que você está perdendo o seu tempo. Para que não trabalhe com uma fantasia. Senão você diminui muito a eficácia do curso. Saber de onde você está partindo é fundamental. Se eu quero chegar a algum lugar, eu tenho que ter duas equações. Aonde eu quero chegar e onde eu estou agora. Imagine que eu queira ir na sua casa e me perco. Ligo para você.
Primeira coisa que você vai me perguntar é onde você está. Me diz aí o nome da rua, me diz um estabelecimento comercial, alguma dica de onde você está, porque senão eu não posso te ajudar. A equação da identidade é onde eu quero chegar e onde eu estou agora. E você tem que saber de onde está partindo. Essa avaliação é muito importante. Bom, toda a nossa vida, qual o tempo que ganhamos? O tempo da experiência profunda que temos. Isso é uma coisa importante que a gente perceba. Diz uma tradição oriental que uma vida, digamos uma vida, sei lá, de 80, 90 anos, seria suficiente para levar um homem da absoluta ignorância à absoluta sabedoria. Como? Se ele tivesse meses de 30 dias, dias de 24 horas, horas com 60 minutos, minutos com 60 segundos. Quantos minutos têm as suas horas? Quantas horas tem o seu dia? Quanto você está vivendo com consciência de um dia? Quantos dias tem o seu mês? Só para que vocês tenham uma noção, uma vez foi feito um exercício. Foi feito por uma universidade americana. E esse exercício consistia em pegar um grupo de pessoas em torno de 25 a 35 anos e pedir que elas se preparassem para, num determinado dia, contar tudo o que lembravam da sua vida. Portanto, elas tinham tempo para se preparar, para olhar álbum de fotografia, para conversar com os parentes, tinham tempo. E naquele dia elas chegavam para essa entrevista. E elas tinham que simplesmente contar tudo o que lembravam da sua vida. As pessoas com uma memória mais excepcional fizeram isso em torno de 8 horas de duração, nada mais do que isso. Alguns fizeram em 2 ou 3 horas. Imagine você o que é uma vida de, sei lá, 30, 35 anos de idade, resumida a no máximo 8 horas. E o resto do tempo? O resto do tempo caiu no buraco negro da dispersão, da desatenção, do piloto automático. Nós somos uns grandes esbanjadores de tempo. O tempo que a gente atesoura, que leva conosco, que se torna experiência de vida, que nos é útil, é muito pequeno. Quantos momentos realmente valeram no nosso dia? Quantos serão guardados? Quantos eu vivi com consciência? Porque a memória só guarda aquilo que foi vivido com consciência. O resto vai para o buraco negro da dispersão. É vida jogada fora. Portanto, é a questão do que o tempo seja ganho através da consciência, que foi uma das primeiras coisas que falamos, é fundamental. Você pega determinados heróis na história, e isso é muito comum, viu? Alexandre Magno, com 33 anos de idade, estava morto. Alexandre Magno, de uma vida extremamente intensa. A gente pode dizer que ele viveu pouco? Podemos dizer que, sei lá, um Khalil Gibran, que morreu aos 48 anos, um dos maiores poetas da história da humanidade, podemos dizer que ele viveu pouco? A intensidade que se colocou dentro do tempo faz com que uma vida pequena, em termos de duração, se torne enorme do ponto de vista de profundidade. Pela quantidade de coisas que conseguiram colocar dentro do tempo. E assim a história está cheia de homens assim, que viveram às vezes 20 e poucos anos, 30 e poucos, 40, e viraram mundos de cabeça para baixo, nesse prazo, que souberam verticalizar o seu tempo, dar profundidade. Tá? Então, cuidado, porque o tempo onde estamos dispersos é um tempo que está sendo jogado fora. Lutar por ganhar a nossa vida, lutar para estar com a consciência presente dentro do nosso dia a dia. Isso é um elemento fundamental. Lembrem sempre quantos minutos tem as suas horas. Premissas para que a gente possa trabalhar de maneira coerente com uma boa gestão de tempo. Primeira delas, alinhar nossas necessidades com as das características da natureza. Isso é muito importante e fundamental. Imagine você, por exemplo, que eu tenho uma coisa difícil para ler. Eu sou uma filósofa. Dentro da filosofia eu pegaria, por exemplo, o Immanuel Kant, que é bem complicado, é bem difícil. Vocês peguem aí dentro da área de vocês o que vocês acharem complicado. Eu preciso ler. Eu tenho um livro que eu preciso executar a leitura dele dentro de um certo prazo de tempo. Vou me programar para fazer essa leitura. Que horário eu coloco para ler Immanuel Kant? 1 hora logo depois do almoço, ou seja, de 12h30 a 1h30. Quando eu estou fazendo digestão, quando a atenção está mais baixa, eu coloco o Kant aí. Vocês percebem que eu estou brincando comigo mesmo, estou blefando? Eu estou me preparando para não ler o Kant, para dormir durante a leitura do Kant? Esse não é o momento para isso. Esse é um momento que a atividade mental está no seu mínimo. Aí, ou você pode fazer realmente uma siesta, descansar um pouco, ou você coloca atividades físicas e não mentais. Depois do almoço, não adianta. É perda de tempo. Se você se programa para atividades mentais aí, você está brincando consigo mesmo. Você sabe que não vai acontecer. Eu começo uma tarefa nova, uma coisa diferente, uma coisa que eu não sei fazer.
Que horas que eu me programo para fazer? No final da tarde, quando eu já estou cansado, estressado, louco para ir embora para casa. Não vai fazer. Vai deixar para o dia seguinte. É lógico que aquilo que é difícil, eu devo enfrentar logo pela manhã, quando eu tenho mais energia. Ou seja, entenda os ciclos da vida. E seja inteligente, entre em coerência com os ciclos da vida. E não entre em choque com eles, porque você não vai fazer nada. E muitas vezes fazemos de propósito, para termos uma justificativa. Ah, eu tentei e não deu. Na verdade, já estamos pensando que não queremos fazer. E queremos simplesmente uma justificativa, uma desculpa, e não realmente a execução dessa tarefa. Portanto, não trabalhe na contramão da natureza, isso é uma loucura. Nós vamos falar já já sobre isso, sobre compreender os seus ciclos e se adequar a eles. Outro elemento importante, se eu quero algo na vida, eu me comprometo com as etapas. Nós fazemos muito isso, a brincadeira do ano novo. Eu quero ter o carro novo, eu quero ter o emprego novo, eu quero ter um monte de coisas novas. O que é necessário para isso? Eu me programo para as etapas. Imagine que você encontre uma pessoa que te diga, eu quero desenhar tão bem quanto Leonardo da Vinci. Eu quero ser um grande desenhista e pintor também. Quero fazer coisas maravilhosas como Leonardo da Vinci fez. Bom, tá bom. Passa o tempo, sei lá, passam 5 anos e você encontra novamente essa pessoa. E aí, você mudou de ideia? Não, ainda tem a mesma ideia, mesmo sonho. Você está estudando intensamente desenho, pintura? Não, não precisa. Só precisa aparecer a pessoa certa. Quando aparecer uma pessoa parecida com a Mona Lisa, eu vou pintar igual o Leonardo. Você vai morrer de rir dessa pessoa. Porque se aparecer uma sósia da Mona Lisa, o que ele vai pintar? Ele vai pintar uma bolinha com 2 pontinhos e um risquinho, um sorriso enigmático, não é isso? Ridículo. Ele não está se preparando para quando surgir a oportunidade. Se surgir alguma coisa que o impacte, tanto quanto uma Mona Lisa impactou Leonardo, ele tem que estar preparado para receber esse impacto. O que eu estou fazendo agora em relação aos meus sonhos? Vamos falar um pouco sobre isso, as etapas. Ou seja, eu tenho um sonho para se realizar em um ano. O que corresponde a esse sonho para o dia de hoje? Eu já começo a me movimentar agora. As subetapas que me levam até lá. Senão fica aquela história da loteria esportiva. Ah, eu quero ser uma pessoa rica. O que eu estou fazendo? Trabalhando, correndo atrás de reunir algum conhecimento para gerar recursos? Não, estou jogando na loteria esportiva. Meu caro, é mais provável, vocês sabem disso, estatisticamente, é mais provável cair um raio na sua cabeça. Portanto, é ficar parado esperando o raio. É uma loucura isso. Se você quer algo, comprometa-se com as etapas que te levarão lá. Desde esse momento em que eu declaro a minha intenção, eu já me comprometo com as submetas que eu vou criar no meio do caminho para chegar até lá. Ao assumir problemas, começamos a resolvê-los. Isso é fundamental. Eu quero, nesse ano, resolver o meu problema do excesso de dispersão. Ao assumir que eu tenho um problema, eu já estou entrando no processo de tentar resolvê-lo. Quando não assumo, os problemas me pegarão pelas costas. Eu lidei com muitos alunos ao longo desses anos, dando esse curso e outros. Muitas vezes eu vejo que uma pessoa tem uma tendência, por exemplo, à preguiça, já que já falamos dela. Isso está travando a sua vida. Eu chego para ela e digo, olha, você tem que trabalhar com esse problema da preguiça. E a pessoa, é verdade, eu sei, eu estou sofrendo com isso, mas eu estou dando a batalha. Eu fico tranquila, esse vai resolver, vai resolver. Agora, se eu chego para uma pessoa e digo, você tem o problema da preguiça, ela, eu? Não, você está enganada, eu não tenho esse problema. Está perdido, não tem chance. Vai virar as costas para o problema e o problema vai pegá-la pelas costas. Não vai ter chance nenhuma. Assumir os nossos problemas é o primeiro passo para começar a resolvê-los. E isso é fundamental. O que mais temos? Algumas técnicas que eu gostaria de passar para vocês que são muito importantes. E vou passar um exercício. Uma primeira técnica que a gente coloca é gastar tempo para ganhar tempo. E isso é algo que já foi testado através de experiências, funciona assim mesmo. 8 minutos de planejamento na véspera te dão pelo menos 1 hora de ganho no dia seguinte. Planejamento não é, como a gente pensa, uma coisa longa. Ah, eu chego cansado em casa, ainda vou ter que fazer planejamento do meu dia seguinte, não dou conta. Não tenho tempo para isso. Eu chego cansado demais, eu mereço descanso. Planejar é extremamente rápido. Você planeja o seu próximo dia em tópicos. Você leva menos do que 8 minutos, em 5 minutos faz isso. Não, não aguento. 5 minutos é demais para mim. Eu preciso dormir. Ah, é? Eu vou fazer com você o teste do pudim de chocolate. Estou cansadíssimo, não tenho tempo para mais nada. Tem pudim de chocolate na geladeira. Opa, eu não estou tão cansado assim. Não, 5 minutinhos não é nada.
Não é isso? Então você está brincando com você mesmo, você está jogando, você tem esse tempo. E um planejamento básico, bem feito na véspera, que é a hora certa para fazer planejamento é na véspera, vai te fazer ganhar no mínimo 1 hora útil no dia seguinte, ou mais. Em geral, acontece de ser até bem mais do que isso. E nós vamos saber um pouco como fazer esse planejamento. Se eu deixo para fazer no próprio dia, eu acordo mais cedo e faço o meu planejamento. 1000 vezes você vai perder a hora e não vai fazer. No dia não é o momento ideal para isso. Uma pequena distração, que eu me atraso com alguma coisinha e já não dá tempo para o planejamento. Tempo ideal para o planejamento é a véspera, antes de dormir. Ele é feito em tópicos, você não precisa escrever nenhum texto. Ele é feito em tópicos e é muito rápido. E isso tem que se tornar uma disciplina de vida, fundamental para que você possa começar a avançar sobre o seu tempo desperdiçado e ganhá-lo para si próprio. Bom, um exercício que eu gostaria de passar para vocês é uma planilha. Eu, inclusive, tenho um curso em separado falando só sobre isso, que é o exercício de planejamento do tempo. Um exercício que vai te dar trabalho, mas é um dia só. Ele é fundamental. Você pega uma planilha, como se fosse uma matriz. Dentro dessa matriz você vai colocar todos os setores da tua vida, ou seja, o setor espiritual, psicológico, profissional, material, social, familiar e intelectual, cultural. Em geral, nessas 4 coisas a gente resume a nossa vida. Vai colocar isso aqui como setores. E em cima você vai colocar os prazos da sua vida. A vida como um todo, a década, o mês e o dia de hoje. E você vai imaginar, do ponto de vista profissional, material, o que eu quero ser com a minha vida como um todo? Aonde eu quero chegar? Que tipo de desenvolvimento eu quero ter chegado na minha profissão? O que eu quero ter deixado para os demais, para que as pessoas que passem por aí não sofram tanto quanto eu sofri, possam aproveitar aquilo que eu vivi? O que eu quero ter adquirido de bens materiais? O que eu realmente necessito? Onde eu quero chegar materialmente falando? Será que eu vou tomar isso como meta e vou ficar só acumulando? Ou eu tenho algo que eu considero como justo, como necessário para o meu bem-estar e vou chegar a esse ponto e vou estar bem? O que eu quero chegar do ponto de vista intelectual, cultural? De tudo que eu estudo, eu vou ter que priorizar algumas coisas que me fazem crescer como ser humano, que de fato me tornam um ser humano melhor. O que eu quero conhecer? O que eu quero dominar? Ao final de toda essa experiência de vida, final da vida, onde eu quero chegar do ponto de vista intelectual, cultural? Porque você vai ter que fazer uma seleção. A quantidade de informações inúteis que nos bombardeiam é enorme e tem coisas maravilhosas a serem conhecidas, coisas indispensáveis. Aquelas 10 coisas que temos que conhecer antes de morrer, existem listas desse tipo, né? Existem listas que são realmente muito boas. Tem certas coisas que a gente não pode deixar de conhecer. Certos livros maravilhosos, certas culturas maravilhosas, tem coisas que são fundamentais para que a gente construa nós mesmos. Onde eu quero chegar do ponto de vista intelectual, cultural, com a minha vida como um todo. Onde eu quero chegar do ponto de vista social, familiar. O que eu quero ser para as pessoas à minha volta? Como eu quero me relacionar com elas? O que eu quero poder dar nesse relacionamento? Que tipo de convivência eu quero ter alcançado? Que qualidade de convivência eu quero ter alcançado? Para a minha vida como um todo. E depois o ponto de vista espiritual, psicológico, que é o mais importante e o mais complexo. Que ser humano eu quero ser? Que valores quero ter construído? Que capacidade de resposta à vida eu quero dar? Qual é o ser humano que eu quero construir em mim mesmo, com a minha vida como um todo? Você delineia essa primeira esfera da vida como um todo. É complexa, é delicada, mas é por ela que você começa. Depois, dentro dessa mentalidade da vida como um todo, você vai fazer submetas para a década, para o ano, para o mês e para o dia de hoje. Digamos que no social familiar eu me programei para ser uma pessoa cuja convivência seja extremamente fácil e agradável, que beneficie as pessoas à minha volta. O que eu posso fazer em relação a isso no dia de hoje? Hoje eu vou almoçar na casa de um familiar e vou deixar de ser inconveniente, pedindo que as pessoas não falem de certos assuntos ou sendo indelicado com alguém. Hoje, nesse almoço de hoje, eu vou começar a me alinhar com a minha meta da vida como um todo. O que eu vou fazer nesse mês? Vou resolver o problema de convivência com aquela pessoa específica do meu trabalho, que para mim é a minha prova nesse momento. Esse ano, o que eu quero alcançar? Eu quero alcançar ter um pouco mais de paciência do que eu tinha no ano anterior. Na década, onde eu quero ter chegado. Ou seja, você vai programando submetas coerentes com esse todo da sua vida. Isso é de uma importância fundamental, gente.
Vocês vão perceber que a gente tem um hábito na vida que é terrível, que é pensar só no curto prazo. Quando a gente pensa só no curto prazo, nos tornamos tremendamente materialistas. Quando você pensou no futuro, no dia de hoje, onde era esse futuro? Final do ano, né? Por causa das férias, final de semana, normalmente esse é o nosso prazo máximo de vida. E com um tempo tão pequeno, nós nos tornamos pequenos. A tendência é só pensar em coisas materiais. E os problemas que são pequenos parecem enormes para a gente. Aí vem aquela expressão, afogar-se num copo d'água. Por que eu me afogo num copo d'água? Porque eu fico do tamanho dele. Minha vida fica reduzida a um espaço de tempo medíocre. Olha, imaginem, se eu quero construir algo, o exemplo do arquiteto que eu já dei para vocês em outra ocasião, quero construir algo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer a planta daquela construção pronta, para saber o que fazer todos os dias em função dessa planta, em função desse objetivo. A planta da casa prontinha, e hoje eu sei o que eu tenho que erguer, as fundações que eu tenho que cavar, se é voltada para o nascente ou para o poente, em função desse objetivo maior. E tudo vai sendo somado na mesma direção. Se você não faz isso, arrisca que a sua meta de um ano prejudique a meta do ano seguinte. Esse ano eu cismei que quero ter um filho. Tá bom, executo, tenho um filho. O ano que vem eu cismei que eu quero fazer um curso no exterior. Olha, é complicado com uma criança recém-nascida. As suas metas estão tendo batimento de um ano com o outro. Uma está indo para um lado, o outro ano está indo para outro. Não tem coerência. É provável que você fique girando e não vá a lugar nenhum. Pensar grande, começar pela obra como um todo. Isso vai te tirar um dia de pensamento, de reflexão para fazer essa matriz, essa planilha. Mas pensar com bastante nitidez. O que eu quero ser quando tudo isso estiver findado? Onde eu quero chegar com tudo isso? E depois programar as suas submetas. Vocês vão perceber que isso é um exercício fantástico. Pode ser alterado em outros momentos da vida? Pode. Eu posso amadurecer e ver melhor essas metas da vida toda. Mas ainda que você faça nesse momento um esboço, ele já vai te ajudar. Já vai te dar coerência. Já vai te dar uma noção de que a vida é finita. E, portanto, não dá para ficar desperdiçando. Ela acaba um dia. Você vê a obra como um todo e vê que o tempo, o prazo é reduzido. E que eu tenho que chegar a algum lugar. Portanto, isso vai te dar uma noção de economia, vai te dar uma noção de coerência, ainda que no futuro você aperfeiçoe esse exercício, mas faça nesse momento. Ele é fundamental, para que não haja batimento entre um ano e outro, para que a vida seja contínua, para que as nossas expectativas não sejam só materiais. No curto prazo, pensamos só no material. No longo prazo, tendemos a pensar no espiritual psicológico. Se não temos longo prazo, nunca pensamos no espiritual psicológico. A nossa vida fica com um buraco nesse setor. Em outros setores, às vezes social, familiar também sai muito prejudicado, a vida fica com um buraco que não é atendido. Ficamos voltados apenas para o profissional material e não muito mais. E todas as outras coisas vão ficando para trás. Com isso, a gente administra a nossa vida toda em conjunto, administra em todos os setores. Tudo caminha junto, para um mesmo ponto. E esse é um exercício fundamental. Eu chamo de planejamento do tempo. Daria para a gente desenvolver bastante, mas aqui já são dicas. Nós estamos fazendo uma síntese, um workshop, uma síntese de um curso. Já são dicas que dá para você realizar o exercício. Fazer a sua planilha. Considere a possibilidade de fazê-la. Leve a sério. Bom, continuando, um elemento que é fundamental nesse exercício é que você, em primeiro lugar, faça aquilo que a gente chama de brainstorm. Dê uma olhada em tudo que você já sonhou na vida, quais as suas metas, para estabelecer a linha mestra, aonde realmente eu quero chegar. Você começa pensando nisso. Que pessoa eu quero ser? Que valores quero ter desenvolvido? Paro para dar uma olhada em tudo que eu já sonhei na vida. Faço aquele brainstorm. E depois fixo uma linha mestra. A partir daí eu fixo os setores, onde eu quero chegar nos 4 setores. E assim você realiza bem o exercício. Passando adiante, nós temos que saber que nós temos uma estrutura física. Aquilo que os gregos chamavam de personalidade, que é um quaternário. Você tem um corpo físico, você tem um corpo energético, você tem um corpo emocional e você tem um corpo mental. E nesses 4 corpos você pode sofrer de inércia. Você pensa que preguiça é só no plano físico? Vou te dizer, no plano físico é onde ela é mais inofensiva e mais fácil de dominar. Nos outros planos ela é muito mais difícil. A preguiça de desenvolver um sentimento por alguém, a preguiça de pensar em algo, é muito comum e muito difícil de vencer, são mais sutis. E a gente tem que saber que cada vez que a gente colocar um projeto, quero chegar em tal lugar, cada vez que eu coloco uma meta, eu tenho que contar com a preguiça nesses 4 planos. Então, como é que eles vão tentar me boicotar?
O corpo físico resiste com inércia, ele vai dizer, faço amanhã. É sempre assim, tá? Vai tender a adiar o início. Porque quando você diz, não vou fazer nunca, existe uma reação. Opa, peraí, como assim? Tem que fazer sim. Se você diz, faço amanhã, dá no mesmo. Você não fez nada, fica com a impressão de que vai fazer e continua sem fazer nada, esticando esse manhã indefinidamente. O corpo físico vai resistir normalmente com adiamentos. Você tem que saber dar resposta para isso. Faço amanhã? Não, não faço amanhã, não tem amanhã, faço agora. O energético, como é que ele vai fazer? Fadiga. Ah, minha energia está baixa. Estou cansado demais para fazer isso. Faça aquele exercício do pudim de chocolate que eu falei para vocês. Se fosse outra coisa, se o meu namorado ou namorada aparecesse aqui em casa agora, eu estaria tão cansada assim? Não, então não estou cansado. É um cansaço seletivo. Eu não quero fazer isso porque não estou motivado para fazer, mas não porque eu esteja cansado. Portanto, vença esse argumento do campo energético da fadiga. Ele sempre vai vir com essa para tentar te frear. O que as emoções vão fazer? Polarizações. Quando você está com muita raiva, está muito excitado, está muito polarizado com alguma coisa emocional, como já falamos, a mente trabalha muito mal. E, portanto, você não consegue se concentrar em nada. E as emoções vão estar sempre polarizando com alguma coisa. Inclusive, a gente tem um vício de achar que divertir-se, levar a vida prazerosamente, é sempre estar com as emoções à flor da pele. Não é assim. Nós precisamos de paz, precisamos de serenidade. Isso é fundamental para o nosso bem-estar. Estou sempre feito um louco, apaixonado ou colérico, ou correndo de alguma coisa, ou correndo para outra, ansioso, desesperado. Lógico que uma pessoa que está com essa polarização emocional tão alta, a adrenalina pura, ela não se concentra para fazer nada. Se você não aprende a sossegar um pouco o seu emocional, imprimir um estado de paz, de serenidade, não vai conseguir começar nenhum projeto. Não vai conseguir tocar para nenhuma meta da sua vida. Aprender a harmonizar as emoções, produzir um estado de harmonia, de serenidade, de paz, porque é assim que ela vai te frear. E a mente? Bom, a mente ela vai te dispersar sempre com preocupações e fantasias. Ah, mas eu estou tão preocupado com tal coisa que me aconteceu, não posso me concentrar em fazer esse trabalho, porque eu estou com esse problema na cabeça, tenho que pensar nele. Faça um jogo com você mesmo. Eu estou preocupado com o problema que eu estou vivendo, não é isso? É. Então, eu vou colocar na minha agenda, de 7 às 8 horas da manhã, eu não vou fazer nada. Vou sentar e vou pensar nesse problema. Só isso. 1 hora sentadinho pensando nesse problema. Se depois que passar 1 hora eu não resolver nada, é porque pensar não adianta. Esse argumento não me pega mais. O resto do dia eu não vou me dispersar por isso. Ou seja, as dispersões, as fantasias também é muito comum. A mente foge com fantasias. Quero me concentrar, puf! Daqui a pouco eu estou imaginando que eu sou outra pessoa, fazendo outra coisa. É uma das maneiras de facilitar a nossa vida. Porque quando eu vou lá e executo, isso dá um trabalho tremendo. Ao invés de executar, eu fantasio o que eu já fiz. É o pianista, né? Você quer tocar piano, vai dar um trabalho danado. Meses, anos, praticando aquele dando calo no dedo. Isso não vai ser fácil. É muito mais fácil você fechar os olhos e imaginar que é um concertista, que já está tocando. Vem um grau de prazer também e não dá trabalho. Portanto, a nossa mente está cheia de fantasias e vira um vício. Chega um determinado momento que passamos a maior parte da vida desdobrados em fantasias. Isso rouba a nossa vida da nossa mão. Você olha para as pessoas, às vezes, na rua, vê que elas estão uns autômatos. Elas não estão ali, elas estão desdobradas. É interessante como, por exemplo, num coletivo, uma pessoa está dentro de um ônibus, vem um batedor de carteira, enfia a mão no bolso dela, pega a carteira, enfia a mão no outro bolso, pega o celular, enfia no outro bolso, pega o óculos e ela não vê. Onde ela está nesse momento? Ela não está no corpo dela, está desdobrada. Sendo o herói da novela das 8, provavelmente. Nós vivemos a vida assim, desdobrados, boiando sobre a vida. E é evidente que isso não vai te deixar ter energia mental para fazer nada. Portanto, você tem que saber que você tem que pegar essa tua missão, esse teu projeto e passar por essa linha de frente do campo de batalha. O corpo físico, o corpo energético, o corpo emocional e o mental. E vencer esses obstáculos que eles vão colocar. Preparar-se para vencer, para chegar do outro lado. Porque senão você vai ser abatido por um dos 4 e vai ficar pelo meio do caminho. Tem que trabalhar com todos os obstáculos que você já prevê que vão surgir nesses 4 campos. Tá? Começar a trabalhar com esses obstáculos para vencê-los. Isso é fundamental. Concentração permite serenidade e criatividade, padrão não instintivo de ação. Isso é muito importante. Concentração, ação atenta, com foco, ela desperta a imaginação, desperta a criatividade.
faz com que você seja uma pessoa imprevisível e, portanto, é muito difícil te manipular, jogar com você. Manipulam as pessoas cuja reação é previsível. Imagine você, por exemplo, aquele batedor de carteira, que ainda há pouco falávamos dele. Ele está numa situação de perigo. Se ele for pego, ele vai se dar mal. Portanto, ele tem que pegar as situações de menor risco. Quem é a pessoa que oferece menor risco para ele? É mais dispersa. Então, o bandido tem até uma certa psicologia. Ele olha nos olhos da pessoa e vê, esse aí vai ser tranquilo. A pessoa que está muito atenta, muito concentrada, ele não sabe o que vai sair dali. É perigoso, ele corre muito risco. Portanto, acaba que você se torna mais vulnerável à psicologia da vítima. Está sempre desdobrado, está sempre fora de si. Concentração permite imaginação e criatividade. Eu nunca me esqueço de um fato que aconteceu há muitos anos, já há algumas décadas. Aconteceu de um determinado assalto a um banco, isso foi na cidade de São Paulo, foi transmitido, televisivo para outros lugares. Eu me recordo que a polícia cercou esse banco e os bandidos pegaram 2 reféns para poder sair de lá com esses reféns. Pediram um carro para sair com esses 2 reféns. E saíram, foi dado um carro para eles, eles saíram. Era um senhor, bem idoso, e o neto dele. E foi muito curioso, porque na época a gente não percebeu muito bem, mas depois reassistindo a cena, eu ver como foi curioso aquilo. O garoto estava totalmente mecanizado, estava congelado de medo. Ele andava feito um autômato, paralisado. Esse era fácil, todo mundo sabia que ele ia fazer. Porque uma pessoa que está paralisada de medo, ou ela fica feito uma estátua, ou ela vai entrar em pânico, começar a gritar feito uma louca, desesperar. Qualquer dessas 2 situações, os bandidos sabem lidar. Mas o senhor estava tão natural naquela situação, que era uma coisa incrível. Ele gesticulava para as pessoas, abanava, sorria, conversava com os bandidos, gesticulava naturalmente, como se ele estivesse indo para um passeio. Aquilo foi uma coisa muito incrível, porque colocaram o motorista na frente e o bandido atrás entre os 2. E o menino paralisado, o bandido com a arma na cabeça dele, e o velho lá, o velho não oferece maior perigo, né? Gesticulando, falando, coisa e tal. E naquilo de gesticular, falar e tudo mais, uma questão de segundos, gente. Ele foi lá e pegou a arma do cidadão e atirou pela janela. Foi uma coisa incrível, porque ele estava, na verdade, com toda aquela naturalidade, mas ele estava bolando um momento de oportunidade. Depois foi se descobrir que era um veterano de guerra, era uma pessoa treinada, mas foi incrível. Ele estava tão natural que o bandido não tinha como prever o que ia acontecer ali. Naquela gesticulada dele, ele jogou a arma pela janela. Isso é padrão de criatividade para quem está atento. Essa pessoa é imprevisível. Você não sabe o que ela vai fazer, portanto não pode cercá-la, não pode manipulá-la. E daí saem as situações mais criativas. Todo mundo está indo numa direção de um abismo. Você vê, às vezes, uma pessoa se salvando sozinha, uma empresa saindo de uma crise sozinha, todo mundo descendo o buraco economicamente e essa empresa subindo. Por que está subindo? Porque aí tem um cidadão que tem essa mentalidade do inusitado. Tem essa mentalidade de saber estar focado, atento ao momento presente, que é onde você mais desenvolve criatividade. Relembrando a vocês aquela máxima do empresário que me recebeu um dia no escritório dele. 1 hora para cada coisa, e cada coisa reina absoluta na sua hora. Quando você reservar um momento para fazer algo, nesse momento essa coisa reina soberana. Não saia empacotando, misturando coisas, porque você não faz nada direito. Se nesse momento, são 15 minutos, eu me reservei para estudar esse parágrafo, essa matéria, não existe mais nada no mundo a não ser esse parágrafo e essa matéria. Existe um livro oriental muito bonito indiano, que é o Mahabharata. E nesse livro, uma história longa, não vou contar aqui, mas havia vários príncipes que estavam sendo treinados no arco e flecha. E o instrutor deles, que era Drona, pegou um pássaro de madeira e colocou numa árvore, com o olho bem marcado. E a ideia era que a flecha atingisse esse olho. Ele chamava os príncipes para atirar a sua flecha. O príncipe esticava a flecha e ele perguntava: o que você está vendo? Eu estou vendo o céu azul, as folhas, as flores, o pássaro e o olho do pássaro. Ele dizia: para, não atira. Vinha o outro, a mesma coisa: o que você está vendo? As folhas, o céu, não sei o que, e o pássaro. Para, não atira. Aí veio Arjuna, que era o príncipe, que é o protagonista da história. Ele estica seu arco e flecha e o instrutor diz: o que você está vendo? O olho. O que mais? Mais nada, só o olho. Pode atirar. E ele é preciso. Pá! Atinge o olho daquele pássaro de madeira. Mais nada. No minuto que você reservou para tal coisa, você só vê o olho do pássaro. Mais nada. E assim você vai ser eficiente. E assim chega a algum lugar.
Continuando com a nossa conversa, achar o seu ritmo próprio e respeitá-lo. Veja bem, pode ser que o nosso ritmo seja lento. Eu dou conta de fazer 4 tarefas por dia. Pode ser que seja pouco, mas a primeira coisa que você tem que fazer é consolidar esse ritmo. Que não tenha falhas, que todos os dias eu faço essas 4 coisas. Num determinado momento, quando eu me sentir bastante seguro, bem disciplinado nessas 4 coisas, eu posso aumentar para 5. E ficar aí um longo tempo treinando 5 metas por dia. Até consolidar isso como hábito. Não, a natureza não dá saltos, não tente dar saltos, porque você vai cair e se machucar. Se eu tenho o hábito de fazer 4 coisas e amanhã eu coloco 8, eu vou ficar tão estressado, tão desestruturado com esse meu dia, que vai ser um inferno, que no dia seguinte eu faço 0. Ou seja, não tente acelerar o seu ritmo de uma maneira não inteligente. Saiba algo que na pedagogia no Oriente eles ensinam que é muito interessante. O primeiro aluno que a gente conduz é a nossa própria personalidade. Nós estamos conduzindo ela como se fosse uma criancinha que está aprendendo a andar. Se ela der um passo, agora adiante são só 2, não são 10. Senão ela vai se estressar e não vai querer andar mais. A gente tem que saber conduzir a nossa personalidade pela mão sem traumas. Se a gente acelera as coisas de uma maneira não estratégica, vai gerar traumas que você volta para o ponto 0. Então, estabeleça um ritmo, ache o seu ritmo. Eu sou capaz de fazer 4 coisas por dia. Faço bem feitas. Não tem erro. 4 coisas eu faço bem. Aí eu posso experimentar colocar uma 5ª. E começo a consolidar esse hábito até que eu me equilibre bem. Até que você consiga, depois de um prazo longo, com muita estratégia, sem traumas, chegar àquele número de tarefas que você acha que é o justo e que dá para fazer, sem exageros. Que é justo e que dá para harmonizar com todas as coisas da sua vida. Que é importante, lembrem os setores da vida. Todas as coisas da vida têm que estar harmonizadas. Portanto, com tempo justo para cada coisa. Quando você planeja tarefas, planeje também as da vida pessoal. Não planeje só tarefas na sua profissão. Inclua toda a sua vida. Descansar é uma tarefa. Brincar com os filhos ou ter um tempo com o cônjuge é uma tarefa. Ter um tempo com a família é uma tarefa. Administre toda a sua vida, ela é uma só. Administre toda ela em conjunto. Não deixe nada de fora. Porque o que você deixar de fora, você vai pagar um preço muito caro por isso. Tudo isso é necessário na sua vida. Portanto, saiba administrar as tarefas até um ponto onde você está com todas as coisas confortavelmente atendidas. Além disso, já vai haver sacrifício. Bom, você achou o seu ritmo. Tá? Sem desperdícios de tempo, sem dispersões, mas tudo sendo atendido. Você achou o seu ritmo. Manter a motivação. Isso é uma coisa muito interessante. Aquele tópico do planejamento de tempo que eu passei para vocês ajuda muito aí. Porque manter a motivação tem muito a ver com a lembrança de onde eu quero chegar com isso. Se eu me esqueço onde eu quero chegar, eu entro no piloto automático. Por que eu estou fazendo isso? É porque sim, todo dia fazendo a mesma coisa. Não, para a cena. Por que eu estou fazendo isso? Porque lá no final da minha vida eu quero ser um profissional assim. E quero ter ajudado as pessoas que passaram pela mesma coisa que eu a serem melhores profissionais. Quero ter deixado um manual de procedimentos, quero ensinar as pessoas. Portanto, eu estou caminhando para esse profissional ideal que eu estou sonhando. Por isso eu faço isso. Sempre lembre das metas, porque é delas que vem a motivação. Se eu esqueço aonde eu quero chegar com as coisas, eu vou entrar no piloto automático. Eu vou te dizer uma coisa, no piloto automático não tem quem segure a dispersão. Não tem quem segure a perda de foco. E você vai ficar medíocre. Aquele apertador de parafusos dos tempos modernos de Charlie Chaplin. Quem não assistiu esse antigo filme, vale a pena. Um apertador de parafusos que ficava o tempo todo, mesmo depois que saía da fábrica, fazendo esse movimento. Não sabe fazer mais nada. Cuidado com o piloto automático. Tudo que a gente faz tem que ser dotado de consciência para que tenha qualidade e para que possa melhorar, inclusive. Senão você fica que nem a aranha. A aranha faz uma teia. Daqui a milhares de anos ela faz uma teia igualzinha. O ser humano não é assim. O ser humano vai progredindo naquilo que ele faz, vai agregando valores, vai crescendo. Se você cai no piloto automático, você vira repetitivo e vai perder a motivação. Portanto, sempre lembrar, existe até uma máxima da ISO 9000 que fala sobre isso, né? Ação local com visão global. O tempo todo lembrar onde eu quero chegar com isso. Daí que o planejamento da sua vida ajuda muito. Você sempre recupera a motivação. Estou fazendo isso porque eu quero chegar ali. Num determinado momento, se você se desviou e está fazendo uma coisa sem sentido, você olha, isso me leva ali? Não. Opa, o que eu estou fazendo aqui então? Fui arrastado por alguma coisa que me tirou de mim mesmo. Eu estou fora de mim. Isso te dá na hora uma possibilidade de verificar.
Se aquilo que você faz nesse momento é coerente com a tua proposta de vida, ou se você está desperdiçando tempo. Te dá uma referência clara. Achar nossa polaridade ativista ou passiva, já falei sobre isso com vocês, que é necessário, partindo do princípio de que a passividade é o mais comum. Mas dependendo de onde você esteja, ajustar as cordas do teu instrumento. Está muito folgada, eu tensiono um pouco. Está esticada demais, eu solto um pouco, para que a corda soe bem uma nota musical. Saber ajustar de acordo com as inclinações que a gente tenha para um lado ou para outro. Inimigos da administração do tempo. Aí nós vamos ver alguns benefícios negativos, vocês vão achar uma loucura. Benefício negativo a gente faz as coisas porque elas nos dão algum prazer. Portanto, para nós é um benefício, mas quando você vai ver, aquilo está acabando com a sua vida. Portanto, é um benefício negativo, é um vício. Existem benefícios negativos e vozes internas que são terríveis para desorganizar o nosso tempo. Eu vou falar alguns exemplos. Com certeza, a gente se enquadra em um ou muitos deles. E é preciso achar, é preciso encontrar quais são as vozes que estão interferindo na nossa ação. Então, vamos começar pelos benefícios negativos sociais. Atrair a atenção. Aquela pessoa que todo mundo fala dela, porque ela é tão desorganizada, chega atrasada para tudo, que chama atenção. Falem mal, mas falem de mim. Não tem gente assim? Houve um cantor da música popular brasileira antiga, não vou citar nomes, mas eu acho engraçado porque a fama dele vinha não só da qualidade do que ele cantava, mas porque ele chegava atrasado em tudo que ele fazia. Todo mundo já sabia. Chegava para os shows dele com quase 1 hora de atraso, porque sabia que o cantor não tinha chegado, portanto não tinha pressa. Todo mundo já sabia, fazia um gênero, atrasadão, confuso. Tá? Você já foi na casa dele? Nossa, que confusão. Tem meia até em cima da geladeira. E a pessoa chama atenção. É uma forma de chamar a atenção. Esse é o benefício social, tá? Atrair a atenção. O fisiológico, esse é nosso velho conhecido. Benefício fisiológico. Eu tenho 1 mês para fazer um trabalho. O que eu faço no dia de hoje? Nada. Amanhã, coisíssima nenhuma. Semana que vem, na dica de nada. Quando falta 3 dias para acabar o mês, eu começo a correr feito um louco. Ai, meu Deus do céu, eu coloco a mão na cabeça e pá. É claro que as coisas vão sair mal feitas, porque aquilo que você faz em 3 dias não pode ter a qualidade daquilo que você faria em 1 mês. É óbvio que tudo vai ser feito de qualquer maneira. Mas sabe o que acontece? Eu só sou motivado nessa circunstância. Só quando eu estou entre a parede e o fogo, só quando eu estou ali espremido pelas circunstâncias, eu me motivo. Fora isso, eu fico parado. Se eu não estiver com a adrenalina no máximo fator da urgência, da emergência, eu não faço nada. Cuidado com esse vício. Isso nos faz sempre pessoas que fazem coisas mal feitas. Porque o que se faz em 1 mês não se faz em 3 dias. Mas olha, estudante tem esse vício demais. Quando que eu vou estudar? Na véspera da prova, é claro. 1 semestre inteiro de aulas eu vou estudar na véspera da prova. Bom, complicado. Vai ter um resultado medíocre. É lógico que à medida que você tem aulas, você as estuda. À medida que tem aula, você as estuda. Na véspera, você revisa aquilo que já foi estudado. Mas o hábito dos estudantes de deixar tudo para a última hora faz os estudantes medíocres. Porque aquilo que você estuda na última hora, no dia seguinte você esqueceu tudo e não retém nada. É aquilo que você vai estudando ao longo do tempo, você vai amadurecendo, criando raízes e vai de fato reter. A gente olha para trás para o nosso mundo de estudos, 1º grau, 2º grau, às vezes até 3º grau, fica lembrando o quanto a gente ainda lembra daquilo. E vai perceber que lembra muito pouco. Sabe por quê? Não soube estudar direito. Gravou quase nada. Esse é o benefício fisiológico. Qual mais benefício? Psicológico. Esse é incrível, vocês não vão acreditar que ele existe. Mas acredite, ele existe. É o medo da solidão. É aquela pessoa que eu ensino a ela a administrar o seu tempo de tal maneira que vai sobrar um tempo para ela ficar em casa, em paz. Ela tem medo. Porque se ela ficar parada, se sobrar tempo, ela vai ter que virar para dentro dela e ver que os seus sonhos não estão sendo realizados, que a sua vida está frustrante, que ela não está fazendo nada daquilo que ela gostaria e vai sofrer. Portanto, ela foge de si mesma, bagunçando a sua vida. É aquela pessoa que quando ela está sozinha em casa, a vizinhança inteira sabe, porque ela liga a televisão, ela liga o som, ela liga o computador e ainda vai para o telefone conversar com alguém. Ela tem que ter coisas de fora puxando ela para fora. Ela tem medo de confrontar consigo mesma, tem medo de vida interior, tem medo de dialogar com seus sonhos. Portanto, ela usa o caos como dispersão, como fuga de si mesma. E isso pode parecer incrível, mas é verdade. Tenho que me bagunçar um pouquinho, porque aí não sobra tempo. Porque se sobrar tempo, eu vou começar a conversar comigo mesmo e isso vai ser um inferno. Vou começar a ter algum diálogo interno que vai ser frustrante demais.
Portanto, o maior tipo de solidão, o pior tipo de solidão, é estar desacompanhado de si mesmo. O homem que não quer o confronto consigo mesmo, ele foge, produzindo um caos na sua vida. Pode parecer incrível, mas isso acontece. Isso de fato acontece, já vi situações assim. Tá? Esse é o benefício psicológico. O que mais? Benefício existencial. Aí é um gênero que a pessoa faz. Se eu me organizar demais, eu vou perder a minha liberdade. Eu sou uma pessoa livre, quero fazer todas as coisas do meu jeito. Meu caro, o que é ser livre? Ser livre é, toda vez que aparece uma oportunidade na sua vida, você pode responder imediatamente. Você tem liberdade para responder imediatamente a todas as oportunidades, o que surgir. Eu posso dizer sim ou não, eu posso escolher. Imagine que me ofereçam um emprego maravilhoso, uma vaga que eu tenho até amanhã para apresentar os documentos, senão eu perco. Eu sou um caótico, não sei onde estão meus documentos. Minhas coisas estão em caos, eu não sei onde está nada. Eu sou livre? Eu sou um prisioneiro do meu caos. Vou perder essa vaga, porque eu não consigo me encontrar no meio do meu caos. Aquele que não se organiza, quer no espaço, quer no tempo, é um prisioneiro da sua bagunça. Não é livre coisa nenhuma. Livre é aquele que a vida está toda desimpedida. O que surgir, ele pode atender da melhor maneira possível, porque ele está solto, ele não está preso pelos fios do seu próprio caos, da sua própria inércia, da sua própria desorganização. Ele está solto, todas as coisas fluem na vida dele. Portanto, a oportunidade que surgir, ele pode responder. Portanto, cuidado, porque isso é um gênero. Eu sou um cara livre, não me organizo, deixa as coisas rolarem. Deixa as coisas rolarem, as coisas vão sair rolando e vão para longe de você. E você não vai pegá-las. Porque você não tem alcance, não pode estender o teu braço o suficiente para pegá-las. Está amarrado, está preso pelo seu caos. Portanto, liberdade tem muito a ver com ordem. Porque a ordem nos permite, de fato, termos potência para irmos aonde queremos. E isso é ser livre. Portanto, cuidado com essa desculpa, essa conversa fiada. Muito comum, uma coisa que até parece bonita, né? Meio intelectual. Eu sou uma pessoa livre, eu tenho meu estilo. Você é um caótico, é isso que você é. E aí vamos para as vozes internas, que também são danadas, são terríveis. Primeira voz interna, faça rápido. Aquela pessoa, às vezes, por várias circunstâncias, quer mostrar serviço, sei lá, sai voando, fazendo as coisas de qualquer maneira, as coisas ficam mal feitas. Bom, eu tinha um mês para fazer, vou fazer em 2 dias. Sai correndo feito um louco, fazendo as coisas de qualquer maneira, porque sofro de uma ansiedade tal que não sei distribuir as coisas no tempo. Não sei aproveitar o meu palco, não sei aproveitar bem as oportunidades. Então saio correndo feito um louco, é o estressado, é o ansioso, vai fazer tudo mal feito. Tá? Seja agradável, essa também é uma outra voz interna terrível. Eu estou fazendo um trabalho, estou estudando, estou fazendo um trabalho que é importante. Aí surge fulano, pessoalmente ou através do telefone. Fulano hoje está com um problema existencial e quer conversar com você nessa hora. E você tem que ser agradável. Você não pode dizer não. Não, fulano, olha, se você precisa conversar, vamos programar uma hora para a gente se encontrar, vamos marcar. E aí a gente conversa sobre esse problema. Mas nesse momento, infelizmente, eu não posso atender você. Né? Eu tenho aqui um compromisso que se eu não cumprir vai causar um caos na minha vida. Portanto, se você precisa conversar, ótimo, adoro conversar com você, mas vamos marcar um horário para isso? Agora não dá. Não sei fazer isso, eu tenho que ser agradável. Portanto, os outros dispõem do meu tempo do jeito que eles bem entendem. Eu não sou dono do meu tempo, todo mundo faz comigo o que bem quer. Tá? E essa voz tem que ser combatida. É um tipo de demagogia, de querer ser bonzinho com todo mundo e estar sendo malzinho consigo mesmo. Tá? Outra voz, seja perfeito, não respeita prazos. Aquela pessoa que se você dá um mês para ela fazer algo, ela quer 2 meses. Fica naquela agonia, me dá um prazinho maior, não, podia ser melhor. Como eu já falei para vocês, de acordo com o prazo que te dão, você faz o perfeito para esse prazo. Tenho 30 segundos para Branca de Neve, é o perfeito para 30 segundos. Tenho 1 mês para fazer as coisas, é o perfeito para 1 mês. Se eu tivesse 1 ano, seria bem melhor. Acredito, mas você não tem 1 ano. Portanto, o perfeito para 1 mês é isso. O perfeccionista está sempre frustrado e angustiado, porque ele não sabe programar o seu ótimo para o tempo que ele tem. Existe um ótimo para 1 mês, existe um ótimo para 1 ano. Nesse caso, eu tenho que fazer o ótimo de 1 mês e está bem feito. O perfeccionista está sempre frustrado, achando que ele precisaria de mais tempo. Saber se adequar ao tempo que te foi dado para as coisas. Isso é fundamental. O que mais? Seja forte. Esse é o cidadão que não faz pausas. Normalmente, um trabalho físico, um trabalho que envolva uma certa mecanicidade, a cada hora é bom você dar de 5 a 10 minutos de pausa. Tá?
A cada hora e meia, 5 a 10 minutos de pausa. O trabalho intelectual é que é menos, é 1 hora. Cada hora você dá 5 a 10 minutos de pausa. Porque senão a sua produtividade começa a cair. É natural. O trabalho mental, sobretudo, a gente percebe isso. O físico também vai gerando cansaço. E você começa a ficar menos produtivo. A segunda hora é muito pior do que a primeira, a terceira é muito pior do que a segunda. Vai decaindo, vai fazendo as coisas mal feitas. E aí o esforçado, eu sou forte, não preciso de pausa, isso é coisa para fracos, deixa comigo. Tá 3 horas estudando uma coisa que cansa demais, sei lá, uma disciplina complexa, matemática, qualquer coisa do tipo. 3 horas estudando a mesma coisa, é claro que ele já está tendo um desempenho medíocre há muito tempo. Já está desperdiçando seu tempo e não está vendo. Uma pessoa inteligente sabe, conhece o mecanismo da sua mente, sabe quando ela está sobrecarregada. Faz 5 a 10 minutos de pausa. Recicla, que é uma coisa que é importante, saber fazer pausas. Pausas que realmente reciclem. Entendam que fazer pausa para poder reciclar a sua mente não é simplesmente não fazer nada, porque isso às vezes continua cansando. Eu estou pensando num problema de matemática, fiz uma pausa de 10 minutos e não faço nada. Provavelmente a mente ainda está no problema de matemática, você não reciclou nada. Muito mais do que não fazer nada, o que nos recicla é a variação de atividade. Sabiam disso? A variação de atividade muda o foco da nossa mente e nos recicla, nos descansa. Portanto, saber usar esses 10 minutos. Vou ouvir uma bela música, se eu gosto de jardim, vou dar uma mexidinha no meu jardim. Não vai fazer coisas que te esgote, não vai ligar para casa para brigar com alguém, reclamar do tempo. Não vai fazer coisas que você volte mais esgotado ainda. Até a pausa é uma ciência. Você tem que saber fazer coisas que realmente te reciclem. Tá? Fez esse intervalo, você volta com uma produtividade muito maior. É assim que funciona. O esforçado é aquele que acha que ele não precisa de pausas e vai num nível de produtividade cada vez mais medíocre. Não entende a mecanicidade da sua mente, das suas emoções, do seu corpo, não sabe lidar com essa máquina. Portanto, trabalha num nível medíocre de produtividade. Ser esforçado é uma das vozes internas péssimas que nos dispersam, nos tiram a qualidade de trabalho. Faça esforços. Isso também é uma outra voz interna interessante. Complica sempre. Esse é muito próprio da pessoa que quer mostrar trabalho. Então você chega para ela e diz, olha, pega para mim essa folha de papel, vai naquela sala ali e entrega para fulano. Tá certo? Não tá certo para ela. Ela começa, mas eu entrego assim ou você quer que eu dobre? Você quer que eu dobre e entregue ou você quer que eu ponha no envelope? Você quer que eu chegue lá e bata na porta ou eu entro de uma vez? Você quer que eu chegue lá e procure fulano ou eu entrego para a pessoa dizendo para entregar para ele? Quando chegar fulano, você quer que eu diga que você mandou entregar ou eu simplesmente entrego e vou embora? Ele já te fez tanta pergunta, ele já complicou tanto, que você levanta e vai lá, entrega o envelope e volta e já resolveu aquilo. Ninguém tem paciência. Mas às vezes esse complique tudo, essa voz do faça esforços, é uma voz para mostrar serviço. Porque eu quero que pareça muito complicada essa operação de levar esse papel até aquela sala, porque é a única coisa que eu faço. Então eu tenho que valorizar o meu trabalho, então eu complico tudo. Sabe o que nasce daí? A burocracia. A burocracia nasce do vício de complicar coisas simples. E muitas vezes porque a pessoa só tem isso e quer mostrar serviço. Quer que pareça que ela faz coisas muito complicadas, quando na verdade era extremamente simples. Cuidado, porque isso é um vício que complica a tua vida e a vida de um monte de outras pessoas. Fica um sistema travado pela burocracia. Todo mundo querendo complicar demais cada etapa de um processo, sem nenhuma necessidade. Bom, então essas são as vozes internas e os benefícios negativos. Eu sei que todos nós às vezes encaixamos em várias. É importante identificar para que a gente possa sair dessa, possa ir adiante. Exercício importante. Esse exercício eu considero do curso o mais importante de todos, gente. Portanto, prestem atenção. Ele tem um valor enorme. Ele vai durar um dia, vai te tomar um dia da sua vida, que nem o outro de planejamento de tempo também dura um dia, esse aqui vai custar um dia. Você vai fazer um planejamento antes de dormir em tópicos do que você vai fazer. Só que com uma diferença. Você vai colocar esse planejamento de hora em hora no dia seguinte. De 7 às 8 estarei levantando, arrumando minha cama, tomando café. 8 horas estarei no transporte, até 8h30. 8h30 chego no meu trabalho, organizo as minhas coisas, até 9 horas. De 9 horas às 10 eu estou fazendo tal coisa, tal coisa, tal coisa. 5 minutos de pausa, 10 minutos de pausa, volto, faço tal coisa. Você vai programar a sua vida incluindo descanso, incluindo lazer, incluindo convivência, todo o tempo de vigília, de hora em hora.
De tal a tal hora estarei fazendo tal coisa, de tal a tal hora estarei fazendo tal coisa. O dia inteiro. E no dia seguinte você vai me andar com um relógio que soe um alarme de hora em hora. Cada vez que completar uma hora, ele prim, você para o que estiver fazendo, pega uma folha de papel e escreve daquela hora quanto você fez o que você tinha se programado para fazer. Sei lá, 10 minutos eu tomei o meu café e me desloquei. 50 minutos eu fiquei à toa, pensando na vida, conversando com as pessoas em casa, fazendo o que não deveria. 50 minutos de dispersão. E você diz o que você ficou fazendo nesses 50 minutos. Olhando a internet, olhando o WhatsApp, olhando o jornal fora de hora, o que eu fiz nesses 50 minutos. Vai embora. Próxima hora. Prim! Para e olha, dessa hora, quanto eu fiz aquilo que eu tinha me programado? Eu fiz 25 minutos, eu fiz o que eu tinha me programado. 35 minutos comecei a conversar com todo mundo do meu trabalho, fiquei olhando para a janela, porque tinha uma obra lá do lado, eu queria saber o que era aquilo, fiquei fazendo não sei o que. Você escreve, 35 minutos, quais foram os tiratempos que roubaram o seu tempo? O dia inteiro fazendo isso, inclusive os momentos de descanso. De tal hora a tal hora eu me programei para descansar. O que eu fiquei fazendo? Ao invés de conversar, ao invés de descansar, eu fiquei, sei lá, resolvendo outro problema. Eu fui ligar para casa e brigar com a minha funcionária porque as coisas não estavam fluindo bem. Fui fazer não sei o quê, ou seja, dispersão. Você não estava descansando, estava fazendo outra coisa. Anote as suas dispersões. E fique o dia inteiro fazendo isso. Um dia só. É uma loucura, mas é um dia só. No final do dia, você vai somar todos aqueles tempos que você não estava fazendo o que se programou para fazer. E você vai ver quantas horas dão. É incrível, gente, é incrível, é de assustar. E vai dar 5, 6 horas como mínimo. De você não estar fazendo aquilo que deveria fazer naquele horário. Aí você vai dizer, não, eu me programei mal. Eu não considerei uma série de fatores, não pensei direito ontem. Tá bom, eu te dou chance, faz de novo o exercício. Programa agora incluindo todas essas coisas que você lembrou que são importantes. Faz de novo. E no dia seguinte tenta de novo. E você vai ver que as dispersões estarão todas lá novamente. 5 a 6 horas em alguns casos menos, em alguns casos até mais do que isso. É incrível uma coisa dessas. Você tem tempo jogado fora, isso é dispersão. O interessante desse exercício é que você tem a lista das dispersões. Para quem você está perdendo o seu tempo? Aí você faz a listinha. É para o WhatsApp, é para o telefone, é para as conversas fiadas. Porque até a conversa fiada a gente tem que saber a hora. Eu preciso conversar com meus colegas, programa uma hora para isso. Não é demorar uma hora com uma conversa que não tem muito sentido, fora de lugar. Você sabe com que você está se dispersando. Você sabe quem são os seus inimigos, para quem você está perdendo tempo. E pode começar a criar uma estratégia em relação a essas coisas. Organizar a sua vida. Olhar o WhatsApp, eu tenho horários para isso, no final da manhã, no final da tarde. Mas isso surgiu uma emergência, uma urgência. Pelo amor de Deus, gente. Está pegando fogo a sua casa, eu vou mandar para você por WhatsApp. Isso não existe. Emergências têm outras formas de chegar em você, não é por WhatsApp. WhatsApp não é para emergência. Você, inclusive, educa as pessoas. Eu te escrevi e você não me respondeu. Eu tenho hora para responder. E daqui a pouco essa pessoa não cobra mais, porque ela sabe que você vai responder em tal horário. Você educa as pessoas com quem interage. Você começa a criar uma estratégia em relação a esses tiratempos. Agora veja que interessante, uma pessoa que descobriu que tem, 5 horas por dia, que ela desperdiça com esses tiratempos. Se eu chegar para ela e disser, você quer fazer um curso de filosofia? São 2 horas por semana, é sensacional, te ajuda a administrar a tua vida, blá, blá, blá. Que interessante, mas eu não tenho tempo. Só se eu parar de fazer inglês para fazer filosofia. O que ela pensa? Em trocar o tempo útil por outro tempo útil. Ela não pensa em abrir mão da dispersão. Ela nem sabe que a dispersão existe. É uma coisa incrível. Ela não pensa no tempo vazio. Ela quer tirar uma coisa do tempo cheio para colocar outra. Ela não sacrifica a dispersão. Ela nem sabe que está perdendo esse tempo. Não tem noção. E perde um tempo enorme para a dispersão. E a gente tem que constatar isso para saber quantas nossas horas estão perfuradas de dispersão, de vícios de todos os tipos. E quando a gente faz esse exercício, a gente confronta e sabe para quem está perdendo o nosso tempo. E dá muito mais tempo do que vocês imaginam. Não tenham dúvidas, façam e constatem. Uma experiência muito esclarecedora, um exercício fantástico esse, vale a pena. Bom, a lista dos inimigos mais comuns, que normalmente é a listinha que fazemos, da dispersão mental, conversas inúteis, telefone, internet, leituras não necessárias ou não planejadas. Aquilo que eu não planejei não é para ser feito nessa hora.
Desorganização, sono, porque na hora de dormir eu fiquei assistindo bobagem na televisão, então durante a vigília eu fico caindo de sono, porque o sono cobra o seu tempo. Na hora de dormir eu não fiz o que eu tinha que fazer, que era dormir. Portanto, durante a vigília o sono vai cobrar. E aí o que eu tinha que fazer em 1 hora, eu levo 3 para fazer porque estava com sono. Você perdeu tempo por causa da sua desorganização no seu tempo de sono. Não pense que alguma coisa na vida sai barato, tudo tem um preço. Abrir mão aqui, vou ter que pagar ali. É assim que funciona. É uma conta que fecha. Então você já tem uma lista das coisas para quem você está perdendo seu tempo. Como eu já falei, o horário ideal para planejamento é véspera antes de dormir. E entender que o dia produtivo não é um dia que você faz muitas coisas. É um dia que você faz as coisas certas. Fiz um monte de coisa. Era o que eu tinha planejado para fazer? Não. Você viveu o método enceradeira desgovernada. Correu para tudo quanto é lado, fez um monte de coisas que não eram necessárias. O que você tinha que fazer, não fez. Isso foi um dia inútil. Corria o dia inteiro. Pode ter sido um dia inútil. O que você fez? Era o que necessitava fazer? O que estava planejado? Não. Um dia inútil. Um dia produtivo é aquele que você faz o necessário e não uma montoeira de coisas que foram aparecendo e você foi sendo atropelado pela urgência, que é um perigo a tal da urgência. Há que saber lidar com ela. Então esse é um elemento importante também a gravar. Próximo exercício importante, conhecer os seus ciclos. Todos nós temos ciclos diários, semanais, mensais, anuais. Conhecer para poder você usar bem esses ciclos inteligentemente. Imaginem vocês que eu tenho um livro de 365 páginas para ler durante um ano que tem 365 dias. Ah, fica fácil, vou me programar para ler uma página por dia, tá certo? Tá errado. Porque o tempo não é todo homogêneo desse jeito que você pensa. Sei lá, eu sou um comerciante. Sexta, sábado, são 2 dias que eu trabalho feito um louco, eu chego esgotada em casa, uma página é muito. Para não parar, nesses dias eu vou ler um parágrafo. E na segunda, terça, que é um dia que eu chego muito mais descansado em casa, eu leio 1,5 páginas, 2, para compensar esses dias que eu vou ler um parágrafo. Ah, durante o mês tem uma época de pagamento que eu tenho que acumular todas as minhas atividades que estão as minhas contas. Portanto, eu fico louco, sei lá, em torno do dia 20. Fico louco. O que eu vou fazer? Nesse período eu vou ler um parágrafo, só para não parar. E vou compensar isso nos outros dias que eu estou mais calmo, onde eu não tenho essa sobrecarga. Durante o ano, digamos que eu sou uma pessoa que tenho filhos. Tem uma época que as crianças estão de férias. Eu tenho que dar atenção, não tem jeito. Portanto, elas absorvem o meu tempo, que é uma loucura. Durante esse período de férias, eu vou diminuir o ritmo dessa leitura, um parágrafo, e compenso em outros meses mais tranquilos. Ou seja, eu vou conhecendo a curva do meu tempo e vou ajustando o que eu tenho que fazer aí dentro, da melhor maneira possível. Durante o dia, é importante que saibam disso. A maioria da humanidade, mas a maioria mesmo, para lá de 80%, já foram feitos amostragem, testes em relação a isso, tem a sua melhor hora de atenção nas primeiras horas matinais. Existe gente que tem ciclo noturno? Existe. Pessoas que, eu inclusive já tive uma época que como estudante conhecia alguém assim. A atenção máxima dela estava aí entre 00:30 e 1h da manhã. Mas essas pessoas são raras. Acontece que a gente se desorganiza às vezes e troca o dia pela noite, fica o dia inteiro morrendo de sono. Isso não é uma pessoa que tem ciclo noturno. É uma pessoa que se desorganizou e trocou o dia pela noite. Quem tem ciclo noturno fica bem durante o dia. Nosso ciclo, em geral, é diurno. São as primeiras horas da manhã que são as de melhor qualidade. Portanto, aquilo que é novo, aquilo que é difícil, aquilo que você ainda está aprendendo, primeiras horas da manhã. É o ponto onde você tem mais qualidade de atenção. Portanto, se eu tenho várias coisas para fazer, mais difícil, o novo, complicado, primeiras horas da manhã. É onde a tua cabeça está fresca, onde a tua energia está pronta para coisas novas, para enfrentar o complicado, desvendar coisas que você não conhece ainda. É nesse momento. É aquele que é conhecido, aquele que é agradável, aquele que eu faço fácil, lá no final da tarde. No final da tarde, mesmo cansado, ainda tem energia para isso, porque isso eu gosto de fazer. Isso é conhecer os teus ciclos e adequar as tuas atividades dentro dele. Você faz quase que um mapa, mostrando os seus ciclos anuais, mensais, semanais, diários, para alocar as atividades nos momentos de maior energia, aquelas que são mais difíceis, aquelas que são mais fáceis, aquelas que são mais agradáveis, nos momentos onde você tem mais dificuldade. As difíceis nos melhores ciclos, as fáceis nos ciclos de maior cansaço. E assim vamos ajustando a nossa vida, tá certo? Ter uma única agenda,
Tem gente que tem esse vício. Aliás, a agenda hoje o pessoal diz que está desatualizado, porque ninguém usa mais. Nem que seja uma agenda eletrônica. Ter agenda é muito importante. É onde você coloca o seu planejamento de tempo. É fundamental. Aí você tem a sua planilha da vida inteira e você tem o seu planejamento diário de tempo. Não tenha várias. Uma para a minha vida pessoal, outra para a minha vida profissional. Não, você é um só. Você vai ter que administrar esse recurso, que é vida, para caber tudo aí dentro. Tenha uma única agenda, sempre. E saiba distribuir tudo respeitando todas as tuas necessidades. Não pense que uma pessoa que trabalha bem é um mau pai de família, é um mau esposo ou esposa. Não, ele é bom em tudo que ele faz. Ele respeita todas as suas necessidades. Distribui bem o seu tempo de tal maneira que tudo seja atendido. Nós estamos administrando vida e não só a nossa profissão. Portanto, é uma agenda só, com toda a nossa vida aí dentro. Né? Alocar tempo para todo o necessário, todas as necessidades da vida, respeitar a regra 60-20-20. O que significa isso? Eu tenho 8 itens para cumprir hoje. Se aparecer uma necessidade, alguma coisa, uma emergência, eu posso fazer 6. Eu já sei até o que eu vou sacrificar. Se aparecer uma coisa inusitada que eu não tinha pensado que seja realmente importante, eu sacrifico esses 2. Faço 6. Eu ainda estou na minha margem do dia bem realizado. Eu já até sei o que eu vou sacrificar. Se aparecer um imprevisto, mas você tem que saber que é realmente um imprevisto. Uma emergência, alguma coisa que tem que ser feita e se imponha sobre os demais. Eu já sei até o que eu vou sacrificar. Então eu tenho trabalho, descanso e imprevisto, 60-20-20. 60% do tempo trabalho, 20% do tempo descanso, 20% eu coloco aí com uma margem flutuante de imprevistos. Se tem, eu já tenho tempo para dedicar a ele. Se não tem, são 80% dos meus trabalhos, das minhas atividades, 20% para descanso. Tá? Então, considerando todas essas coisas, revisar e aperfeiçoar um planejamento é importante. Fiz um planejamento para o meu ano de 2023. Olha, em um mês, 5 semanas, 10% do tempo, você já tem que estar revisando o seu planejamento. Planejei para um ano, 5 semanas eu paro e dou uma olhada. Bom, já passou um mês. É 1/12 do meu ano. Eu fiz 1/12 do meu planejamento? Não fiz. Talvez eu tenha planejado coisa demais. Ou eu fui muito devagar nesse mês, que me dispersou tanto. Tem que ajustar o meu planejamento a cada 10% de prazo, para que ele seja real. Porque eu não fiz nada. No 11º mês é que eu vou parar para ver, já perdi o ano. Cada mês, ali na 5ª semana, você para e dá uma olhada. Como é que está isso? Eu estou seguindo bem? Trabalho de um mês é a mesma coisa. Prazo de tempo que você para ali são 30 dias, a cada 3 dias você dá uma parada e dá uma olhada. Passaram 3 dias. Como é que está indo? Como é que eu estou administrando esse meu planejamento? Tem que fazer isso de quando em quando. Até para que você faça um ajuste. Pode ser que você tenha programado coisa demais, pode ser que tenha programado coisa de menos. Faça um ajuste, corrija, dê mais realidade ao seu planejamento, para que ele se aperfeiçoe. E aos poucos você vai se conhecendo tanto que vai ficando bom para se planejar. Já sabe o que eu dou conta de fazer, já sabe o que eu necessito, começa a dominar o seu próprio ritmo, já se conhece e vai acertando cada vez mais. Ao planejar, é muito importante que a gente considere um critério, e esse é muito filosófico, que é o critério Romex. Rotina, manutenção e expansão. O que significa isso? Rotina é aquilo que a gente faz cotidianamente que é necessário. Tantas coisas da nossa higiene pessoal, da nossa vida, todo dia tenho que me banhar, tenho que escovar os dentes, isso é rotina. Como também no meu trabalho, aquelas coisas que tem que ser feitas, eu tenho que ir lá, devo colocar uma pasta em tal lugar. Rotina é dar continuidade àquilo que eu fiz desde sempre. Manutenção é continuar as coisas que eu já comecei. Ou seja, aquilo que eu comecei há 1 mês, há 2 meses, vou dar continuidade a isso. Mas tem que ter um prazo de tempo para expansão, que são as coisas novas que eu vou começar. Se eu não dou um tempo para isso, eu vou me repetir pela vida fora. Não vou inserir nenhum tipo de inovação, não vou inserir nenhum tipo de expansão. Quem de nós gostaria de terminar a vida do mesmo tamanho que é hoje? Não podemos gostar disso. É claro que estamos aqui para ser fator de soma. Claro que todos nós temos essa vontade de expandir as trincheiras da nossa vida, expandir fronteiras, sermos maiores do que somos agora, e para isso tem que haver um tempo para o novo. Rotina, manutenção e expansão. O que eu vou inserir de novo? O que eu vou alargar os meus limites? O que eu vou fazer que vai facilitar o meu dia de amanhã? O que eu vou experimentar? Não sei se vai dar certo, mas vou tentar um procedimento de uma maneira diferente. Como eu vou inovar em qualquer setor da minha vida? Tem que ter uma margem para inovação no nosso tempo. É fundamental.
Me recordo de uma história que li uma vez de um cidadão que tinha uma panificadorazinha num cantinho da cidade. Ele disse que ele fazia o seguinte: antes de dormir, todos os dias ele pensava em alguma coisinha pequena que ele pudesse fazer para melhorar o seu atendimento no dia seguinte. Aí, no dia seguinte ele começou a perceber que tinha fornadas mais escuras do pão e mais clarinhas, e tinha clientes que gostavam do mais torradinho e do mais clarinho. E aqueles clientes chegavam em horários bem determinados, já separava a fornada mais clara para o fulano, a mais escura para ciclano. Já foi documentando os hábitos dos seus clientes, da maneira que o fulano chegava, o pãozinho dele já estava escolhido ali. Aí ele começou a perceber que tinha pessoas que faziam sempre um determinado pedido de um doce, de alguma coisa, passou a produzir aquele doce. Aí começou a perceber que tinha pessoas que gostavam na padaria dele, que vinham às vezes de longe para comprar lá. Aí contratou um motoboy para fazer entrega daquilo que aquela pessoa comprava todo dia na porta da casa dela, porque já conhecia os hábitos dela. Chegou um determinado momento que a padaria dele era tão perfeita que ele começou a gerar franquias. Daqui a pouco estava na cidade toda, daqui a pouco estava no país inteiro. Com uma única técnica. Todos os dias vou pensar em como eu posso melhorar, ainda que seja um fiozinho de nada, um fio de cabelo. Como eu vou melhorar o meu atendimento amanhã. E assim ele chegou ao que chegou. Isso é Romex, rotina, manutenção e expansão. Porque senão a gente se repete pela vida fora. Outra coisa interessante também, que é o critério Eisenhower, que é o critério do importante e do urgente. Marcar na nossa agenda as coisas que são importantes. Com um sinalzinho, um izinho. Essas coisas são importantes, elas têm que ser feitas. Tem que ter cuidado, porque às vezes vão aparecendo coisas de última hora e a gente vai colocando elas no lugar das coisas importantes. Daqui a pouco você adiou tudo e tudo ficou urgente. E aí alguma coisa você vai deixar de fazer. E, em geral, o urgente surgiu porque você não fez na hora certa alguma coisa que deveria fazer. E agora ela se tornou urgente. Se você faz as coisas todas na hora certa, vai haver poucas urgências na sua vida. Vão haver poucas urgências. E quando surge uma urgência, às vezes ela pode ser urgente, mas não ser importante. Há uma pessoa que vem para fazer um congresso, trocou o voo e chegou num horário diferente no aeroporto, não tem ninguém lá para buscá-la. Bom, você trocou o voo, eu sinto muito, mas eu não posso largar tudo que eu estou fazendo para te pegar nesse horário, eu tinha programado um horário para isso. Quem sabe você pega um táxi, aqui a gente resolve, paga esse transporte. Tente ver se o urgente realmente tem que ser feito, porque às vezes ele é urgente, mas não é importante. E aí você larga todas as coisas importantes que estava fazendo para correr atrás de uma urgência que não era tão vital assim. Podia ser substituída por algum outro procedimento. Cuidado, porque quem vive apagando fogo, correndo atrás de coisas urgentes, daqui a pouco toda a sua vida será urgente. E algumas coisas vão ser sacrificadas. Porque quando tudo é urgente, algumas coisas vão ficar para trás. E você vai ter um grande prejuízo com isso. Portanto, cuidado para não passar o urgente na frente do importante o tempo todo. Isso é um procedimento perigoso, que muitas vezes acontece. O que mais? Variar a atividade, já falei isso para vocês. O descanso vem da variação da atividade e não simplesmente não fazer nada. E quando você para o corpo, a mente continua pensando na mesma coisa. É a história do estudante do vestibular, Para só o corpo, dorme, sonha com a matéria muitas vezes. Porque não parou a mente. Não, é muito recomendável, inclusive, quando você estuda muito alguma coisa, antes de dormir, ouvir um pouco de música, quebrar aquele fluxo mental. Senão você entra com aquela preocupação para o meio do sono e prejudica o seu sono. Tem um sono de má qualidade, acorda cansado. Tá? Então, a variação de atividade descansa muito mais do que o simplesmente parar o corpo. Tá? Saber fazer pausas a cada 90 minutos, quando são atividades um pouco mais físicas, um pouco mais mecânicas, a cada 60 minutos, quando são atividades puramente mentais. Uma pequena pausa de 5 a 10 minutos é fundamental, onde você recicle, mude a atividade e preste atenção nessa nova atividade, para gerar uma barreira, uma fronteira, onde você possa relaxar a mente. Começar pelo mais difícil, às vezes eu passo pela rua e acho engraçado. Você vê pessoas pintando um muro. Está de manhã, está todo mundo descansado, o clima fresquinho. O que aqueles trabalhadores estão fazendo? Estão pintando a parte baixa do muro. No final da tarde, que eles estão cansados à beça, que já pegaram sol, que já trabalharam, eles deixam a parte alta que tem que subir em escada. O que vai acontecer? Não vão fazer. Vai ficar para o dia seguinte. Ou seja, eles estão se programando para não fazer, para trabalhar 2 dias. Ou fazem isso proposital ou fazem porque são incompetentes. Porque é claro que o mais difícil ele deveria fazer pela manhã. Mais difícil que exige que você suba em escada, que é a parte alta do muro, pela manhã, que você está mais descansado. O facinho, que é pintar a parte de baixo, lá no final da tarde, que você dá conta.
Se você quer realmente pintar esse muro hoje, você faz assim. Senão você está brincando, está jogando consigo mesmo. Está jogando essa tarefa para o dia seguinte. Tá? Então, começar pelo mais difícil, pelo desconhecido, pelo trabalhoso. Terminar tudo que foi começado. Isso é uma filosofia de vida importantíssima, gente. Existe um determinado momento que, se a gente não respeita as coisas que começamos, nossa vida vira um cemitério de sonhos abandonados no meio do caminho. Sabe aquela pessoa que resolveu estudar um instrumento musical? Aí lá pelas tantas começou a estudar, aquilo é tão desajeitado, não sei direito pegar o violão e aquelas cordas, não consigo, meu dedo fica doendo. Uma semana de violão, 2 semanas, está o violão pendurado lá, ele desistiu. Aí começou a fazer dança de salão, não, eu não dou conta, piso no pé da pessoa, tá lá as sapatilhas da dança de salão, ele largou. Você entra na casa dele, é um cemitério de sonhos abatidos no meio do caminho. Sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Toda vez que ela se propuser algo novo, a consciência dela vai dizer, você não está com nada. Você vai fazer uma semana isso aí e vai largar. E ele não vai ter força moral, entusiasmo, não vai ter autoconfiança para levar nada à frente. Porque perdeu a confiança em si próprio. E isso é terrível, gente, difícil de recuperar. Se você falha num compromisso com alguém, não pense que o maior prejudicado foi essa pessoa. Ela não precisa contar com você, ela vai te substituir, vai pegar outro. Agora, você não pode se substituir para si próprio. Você vai ter que contar com você. E perder a confiança em si próprio é terrível, porque você fica sem chão para se apoiar e impulsionar para o futuro. É como se você imaginasse um pássaro pousado na sua mão. Se cada vez que ele dobra a perninha para pegar impulso, você baixa a mão, ele não consegue levantar voo. Ele tem uma base flutuante, ele não consegue levantar voo. Quando você não leva ao bom termo tudo aquilo que você faz, você fica com uma base flutuante, não tem como levantar voo. Ou seja, a menos que tenha sido um erro crasso na hora da decisão, que eu percebi com clareza que foi um erro, procure levar até o final as coisas que você começa. Isso é uma forma de construir autoconfiança. Pense milhões de vezes antes de começar, mas uma vez que começou, leve a bom termo aquilo que você começa. Como se aí tivesse um sentido de honra, de dignidade. Eu confio em mim mesmo, eu me garanto. Aquilo onde eu coloco a minha assinatura, eu vou levar até o final. Porque isso é importantíssimo para que você confie em si próprio. E confiar em si próprio é fundamental para construir o seu futuro. Não faça da sua vida um cemitério de sonhos abatidos no meio do caminho. Isso é uma péssima filosofia de vida. Saber delegar. Quando você tem uma equipe que trabalha com você, pessoas subordinadas a você, quando você delega é para dar uma oportunidade dessa pessoa participar, não é para se livrar de trabalho. Delegar dá mais trabalho do que se você fizesse você mesmo. Em geral, quando a gente faz muitas coisas, já tem um jeito de fazer, elas saem rápido, aí chega uma pessoa para te ajudar. Você tem que ensinar para ela o que faz, tem que ficar olhando para ver se ela está fazendo direito, tem que estimular quando faz direito, tem que corrigir quando faz errado. Isso dá o dobro do trabalho. Se você fizesse sozinho, era muito mais fácil. Portanto, você não delega para se livrar de trabalho. Você delega para dar uma oportunidade para alguém, mas a responsabilidade continua sendo tua. Tá? Você trabalha mais, você está dando uma oportunidade daquela pessoa se realizar e fazer uma coisa bem feita. Mas não é abandonar. Delegar não é abandonar. A responsabilidade não foi delegada, continua sendo tua, se aquilo não der certo. Tá? Se alguém chega para você e diz, tal trabalho, foi fulaninho subordinado a mim que não fez. Não existe essa explicação. Se está subordinado a você, você tinha que ter se responsabilizado. Saber delegar. Isso vai ser muito importante na vida laboral de vocês. Como lidar com os tiratempos? Coisas banais do dia a dia que nos acontecem, interrupções. Quando você está numa mesa estudando ou fazendo um trabalho, você tem uma postura corporal que indica que você está interessado naquilo que você está fazendo. Está ali com o lápis ou a caneta na mão, está com o olho na tela ou no papel, totalmente virado para aquilo. Quando uma pessoa vem e te interrompe, se você larga tudo e vira o corpo completamente para ela, você deu um sinal. Eu estou cansada de fazer isso aqui, ainda bem que você veio me salvar. E ela não vai parar de falar. Porque ela vai perceber no seu rictus facial, no seu corpo, que você não quer fazer aquilo. E que, portanto, ela veio na hora certa para te tirar daquele tormento. Se você quer realmente fazer algo, se você está interessado naquilo que faz e não quer ser interrompido, você está com o lápis na mão, nem solta o lápis. A pessoa te interrompeu, você vira a cabeça. Pois não. Ela está vendo que você está ali e quer continuar ali. E que, portanto, aquela interrupção não é conveniente naquele momento. Às vezes você não precisa nem se explicar. Só essa postura corporal já indica, eu não posso ser interrompido agora. Saiba como lidar com as interrupções. Não é ser indelicado com ninguém. É saber colocar cada coisa no seu lugar.
Se essa pessoa precisa de mim, eu vou marcar um horário para isso, mas não é agora. Telefonemas dados. Hoje os telefonemas são muito substituídos por WhatsApp e coisas do tipo. É importante que a gente tenha horários para receber informações. Que não crie nas pessoas os vícios de querer nos interromper em qualquer momento e ter respostas imediatas, a menos que seja algo urgente. E se é algo urgente, o WhatsApp, por exemplo, não é a via para isso. Se é algo realmente urgente, ela tem que dar um telefonema e ser objetivo nesse telefonema, como se fosse uma reunião. Transmitir o recado, concluir e conversamos em outro momento. Como reiterando aquilo que eu já falei, a gente educa as pessoas que interagem conosco a respeitar o nosso tempo. A gente os educa. Se permitimos que eles sejam invasivos, vão ser invasivos, porque nós permitimos. Telefonemas recebidos, a mesma coisa, né? Instruir os amigos nos melhores horários para te ligar, se precisarem. Tal horário, se você precisar me ligar, ligue no final da manhã, no final da tarde, eu tenho uma pausa. Não me ligue em tais horários que para mim é difícil, não posso atender. Horário para recebimento de informações, não ficar olhando o tempo todo. E aí inclui WhatsApp, e-mail, seja o que for. Tem um horário para receber informações. Eu sugiro no final da manhã e no final da tarde. Aí você olha, responde o que tem que responder. Se for para dia a dia, resolve as coisas rapidamente. Em horários fixos, certos para a recepção de informações. Porque senão você se dispersa de uma maneira tal que não faz nada com qualidade. Fica o dia inteiro com o teu tempo cortado por coisas que não tem nada a ver. A sua qualidade decai tremendamente, você não sabe o que é isso. A concentração da qualidade. A dispersão rouba a qualidade daquilo que a gente faz. Tira a nossa imaginação, tira o nosso foco. Portanto, ficamos medíocres. Aquele que é muito disperso, em geral, é medíocre. Saber reagir ao imprevisto, já falamos sobre isso. Rapidamente chegou o imprevisto, isso é para mim, isso é agora, eu tenho que resolver nesse momento, ou isso é para ser delegado para outra pessoa. Rapidamente saber colocar o imprevisto. Se ele é realmente urgente e tem que ser agora, eu vou ter que parar tudo e fazê-lo. Mas muitas vezes não é. Muitas vezes pode ser realocado para um outro tempo, ou é um assunto com outra pessoa, não é comigo. Saber reagir rapidamente ao imprevisto. Saber lidar com os trabalhos ponta de lança e elefantes. Eu acho interessante. O que é o ponta de lança? Eu preciso ler um livro. Só que eu estou com o meu tempo tão difícil, tão complicado, às vezes eu chego em casa, estou meio cansado, mas eu preciso ler esse livro. O que eu faço? Para isso existem os livros de bolso, sabia? Para você andar com eles no bolso e aproveitar esses tempos ponta de lança. Eu vou às vezes para o banco e fico ali 10 minutos esperando, lendo o livro. Vou para uma consulta médica e fico ali às vezes meia hora esperando um dentista, lendo o livro. Todos esses tempos mortos de espera que eu tenho no dia a dia, eu tenho ali uma coisa à mão e eu uso para ler esse livro. Quando eu menos espero, já terminei o livro. Porque esses tempos existem demais, toda hora. Temos que esperar alguma coisa, tem uma resposta que um fornecedor vai me mandar. Tem que esperar, tem um tempo que fica aí meio morto. Eu ocupo para isso. Trabalho ponta de lança é aquele trabalho oportunista que pega os teus tempos mortos, tempos de espera e ocupa esse tempo. Daqui a pouco você terminou o livro e nem viu. E os trabalhos elefante, o que são isso? São aqueles trabalhos que nos intimidam porque são grandes demais. Eu vou escrever um livro. Nossa, isso é grande demais. Imagina você escrever 200 páginas, esse negócio é uma coisa de louco, é muito pesado. Não pense no elefante como um todo. Pense num pedaço, aquele que está diante de você. O que eu vou fazer? Hoje eu vou escrever 2 páginas. Não existe mais nada, não tem futuro. Só isso que vai acontecer. Hoje eu vou escrever só 2 páginas. É como uma escada, você não olha para a escada inteira, olha só para o degrau que está na tua frente. Hoje eu vou subir esse degrau e depois a gente vê. Mas hoje é só esse degrau. Esse degrau dá, é tranquilo. E quando você vê, já subiu vários. Quando você vê, já fez a maior parte do trabalho elefante. Assim você não se desgasta, não se apavora. Parta o elefante em pedaços, olhe só para o degrau que está diante de você. E assim as coisas fluem muito melhor. Anotar boas ideias, isso é uma coisa interessante que vocês vão perceber. Nós vivemos com a mente tão cheia de coisas que às vezes as boas ideias vêm e a gente nem percebe. Quando nós estamos parados para fazer uma atividade que tem um certo nível de mecanicidade, repetitiva, às vezes vem uma ideia sensacional. Sabe por quê? Porque a gente deu uma pausa na mente. Está prestando atenção naquela coisa ali que não exige muito de nós. Aí vem uma ideia maravilhosa. Anote as boas ideias. Isso não é hora para pensar nisso porque eu estou fazendo isso aqui. Tá bom, não é hora para pensar nisso, mas eu vou anotar e vou dar um tempo para isso depois. Porque é natural, é o que a gente chama de insight. Quantas vezes eu gosto de escrever poesia? Quantas vezes estou lavando louça
e me vem uma ideia maravilhosa para uma poesia. Eu entendo por que acontece isso. Porque, em geral, eu estou tão ocupada com tantas coisas que a poesia, se cair aí, eu nem vejo. Na hora de lavar a louça, que é uma coisa mais simples, quando eu me empenho naquilo, puf, vem às vezes uma ideia criativa para o futuro, uma coisa que você tem que inventar. Anote as boas ideias, tem um bloquinho ali, tal coisa, na hora certa eu vou voltar a isso. Continue fazendo a sua tarefa, não desperdice, porque isso pode acontecer. É muito comum acontecer. Você dá sossego para a sua mente, ela começa a inovar, começa a gerar coisas inusitadas, e essas coisas são importantes. Dirigindo, às vezes é interessante, você está dirigindo, surge uma boa ideia. Vale a pena dar uma paradinha e anotar num bloquinho. Muito comum acontecer isso. Anotar as boas ideias que surgem em momentos de tarefas repetitivas. Não adiar a leitura de papéis, acumulam-se. Você recebe um papel ou recebe um documento digital. Vou ler daqui a pouco, vai jogando numa pasta do vou ler daqui a pouco. Daqui a pouco você tem um gigante para ser lido. Uma folha que às vezes com um passar de olhos você resolvia na hora que ela veio para sua mão. Um passar de olhos você lê 1 ou 2 páginas. É bom que até aprende a ler mais rápido, né? Fazer uma leitura dinâmica, pegar só o fundamental e tomar uma decisão em relação àquilo. Não, depois. Esse depósito do depois, às vezes fica uma montanha e você fica complicado com isso, porque isso vai te exigir 1 dia ou 2 ou talvez mais. Porque você foi jogando coisas aí que poderiam ter sido resolvidas na hora que bateram na sua mão. Uma página ou 2, leitura dinâmica. Isso, já sei, tal coisa. Resolve da melhor maneira possível. Evite, tenha cuidado com essa acumulação de tarefas para um depois hipotético. Que na hora que ele tiver que acontecer, ele vai confundir a sua vida e vai gerar problemas. E às vezes quando você vai ler aquilo, já passou até o prazo, já passou a oportunidade, já era. Cuidado com isso. E por fim, um conselho para combater o estresse e combater a ansiedade. Ocupado ou desocupado? Nunca preocupado. Se em qualquer situação eu estou descansando, eu estou no meu tempo de lazer, estou fazendo o que eu me programei, eu estou em paz, eu estou tranquilo, não estou ansioso por nada. Eu não gostaria de estar em nenhum outro lugar. Não é aquela pessoa viciada em trabalho que quando está se distraindo, está se divertindo, não está ali. Está ansioso para estar em tal local fazendo outra coisa. Não. Esteja eu ocupado ou desocupado, não estou nunca preocupado. Porque estou fazendo aquilo que me programei e nesse momento eu sou reino absoluto. Isso é o que eu tenho que fazer agora. Para ser produtivo agora, eu tenho que nadar nessa piscina. Para ser produtivo agora, eu tenho que conviver com meu filho. Isso é a produtividade. E todas essas coisas são relevantes na vida. Eu vou fazê-las todas. E no momento em que eu tiver que ter o meu tempo de descanso, de lazer, isso reina absoluto. Nunca tenso, nunca ansioso para estar em outro lugar que não aqui e agora. Isso é fundamental porque dá foco na nossa vida. E tudo que fazemos passa a ter qualidade. E essas são as nossas dicas. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que elas possam servir para vocês. Eu fecho com uma frase inspiradora de Marcel Proust, que ele diz: os dias talvez sejam iguais para um relógio, mas não para um homem. Um homem vai construindo os seus dias com inteligência, cada um com as suas peculiaridades, e sempre com a máxima produtividade, o máximo foco, o máximo rendimento de vida, não é só rendimento de trabalho, o máximo rendimento de vida que cada dia pode oferecer. E é isso que eu desejo a vocês, um bom rendimento para a vida de vocês, que ela seja bem aproveitada. Muito obrigada.